Dragon Slayer é uma academia que existe no jogo que nosso garoto mais ama jogar. O jogo tem aquele clima típico onde você luta para se tornar um grande caçador de monstros e servir à humanidade, exterminando toda a ameaça que vem desse mundo infestado de criaturas. Ao derrotar monstros e completar missões, dá para melhorar o personagem do jogo e transformá-lo numa força capaz de rivalizar com os próprios deuses. E é exatamente isso que o nosso garoto adora nesse jogo. Ele tá se matando de jogar, subindo seus heróis a níveis que ninguém nunca viu antes. Depois de literalmente levar 1000 NPCs a um nível S, o sistema lhe oferece uma missão especial e exclusiva que até agora só ele conseguiu acessar. Com a missão marcada como EX Rank, já dá pra imaginar que o loot que ele vai pegar vai ser EX Rank também. Isso parece ser muito vantajoso, já que ele vai poder melhorar seus heróis a um nível 8, principalmente porque até agora o mais alto que podia chegar era o S. Quando ele começa a missão, se vê de repente dentro do jogo da Dragon Slayer Academy. E diferente de muitas histórias de transmigração, esse cara nem fica chocado ou confuso com o que aconteceu. É como se ser puxado pra dentro de um jogo fosse uma coisa normal de acontecer toda terça-feira. De qualquer forma, ele confere suas estatísticas. E, como esperado, tudo está zerado. Nenhuma habilidade, sem traços, sem equipamentos, literalmente nada. Aí aparece outra mensagem do sistema. Ele recebeu algumas habilidades especiais e exclusivas por ser sua primeira transmigração pro jogo. Não tem muito detalhe sobre o que essas habilidades fazem, mas ele espera descobrir logo. Ele tá torcendo para que essas habilidades ajudem ele a grindar, subir de nível e virar a máquina de combate que ele foi antes. E é aí que o jogo realmente começa. Outra janela do sistema aparece e ele é avisado que vai começar o tutorial. Ele vai precisar sobreviver por 10 minutos e, como recompensa, vai ganhar o kit de novo aluno da Dragon Slayer Academy. E isso faz ele sorrir, porque sobreviver contra monstros de baixo nível não é nada demais. Tudo o que ele precisa fazer é evitar chamar a atenção dos bichos e deixar os 10 minutos passarem. Essa é a estratégia que ele usou outras vezes, mas ele nem imagina o que tá por vir. O som de rosnados e passos pesados que ele ouve não são de monstros fracos, não. No céu, 2 dragões estão se enfrentando. Ele sai disparado pela floresta, tentando não ser pego na destruição que está rolando ali. Ele não consegue acreditar no que tá vendo. 2 chefões de nível S logo no tutorial. Isso parece uma loucura. Talvez seja por conta da dificuldade em si da missão. Enquanto isso, o dragão de fogo prepara uma das suas magias e vai soltar uma torrente de fogo monstruosa. O ataque é tão forte que se ele não sair dali logo, vai ser incinerado na hora. É então que ele lembra das habilidades especiais que ganhou e decide usar uma delas, chamada Cópia. Como o nome já diz, a habilidade Cópia permite que você copie temporariamente as habilidades e traços de outros. Mas para copiar uma habilidade, é necessário observar bem a habilidade e também identificar o nome e o rank do alvo. Como ele já foi um campeão nesse jogo, cumprir esse segundo requisito não é problema para ele. E sem mais delongas, ele copia o traço do dragão de resistência elemental. Com essa habilidade, ele consegue se proteger do fogo e não ser queimado. Seria bom se ele conseguisse pegar também a habilidade do dragão, mas ele ainda não tem mana circulando no corpo, então nada de habilidades por enquanto. De repente, ele percebe o vento soprando para trás graças ao dragão de fogo que está prestes a soltar aquela torrente de chamas. O outro dragão, com poderes elétricos, também está se preparando para soltar um ataque de fôlego. Percebendo o perigo, nosso garoto começa a correr para outra direção antes que tudo acabe em desastre. Os ataques de fôlego são o golpe mais forte dos dragões. Mesmo com a resistência elemental, o risco de ser torrado ainda é grande se ele se meter no meio disso. Enquanto ele corre, os 2 dragões disparam sua força, causando uma explosão gigantesca. Nesse momento, o tempo dos 10 minutos chega ao fim e ele completa a missão antes de virar churrasco. Como recompensa, ele recebe o uniforme da Dragon Slayer Academy, um cartão de estudante e uma passagem de trem. No tutorial 2, ele tem que pegar o trem e seguir até a Dragon Slayer Academy. A cena então corta para o trem que vai partir para a Dragon Slayer Academy. Com a grande quantidade de alunos se matriculando, o trem está lotado, sem um lugar disponível. Aí um dos alunos com uma katana pede para um passageiro dar um lugar para ele, mas a única resposta que ele recebe é um silêncio total vindo de uma garota que está dormindo tranquila, sem se importar com nada. Nesse momento, nosso garoto também entra no trem, esperando encontrar um lugar vago para se acomodar. O cara com a katana aponta timidamente que a garota que está dormindo ali não parece muito disposta a conversar. Nesse instante, a tal garota acorda do sono. Nosso garoto pede educadamente para ela dividir o espaço, e ela parece até disposta a se atender o pedido. Enquanto ele se ajeita, se apresenta como Kim, agradecendo pela gentileza. A garota retribui a saudação e se apresenta como Ye,
Ye-in. Já o cara com a katana, que tá se sentindo completamente frustrado com a situação, não consegue acreditar na injustiça do mundo. Ele não conseguiu permissão pra sentar, mas Kim conseguiu. Mesmo ninguém pedindo, ele se apresenta como Go Hyun-woo. E mais uma vez, a única resposta que ele recebe da parte de Ye-in é um silêncio total. De qualquer jeito, ele também se acomoda e pega seu lugar, agradecendo pela oportunidade. Kim então pergunta por que Hyun-woo se atrasou pro trem. O cara com a katana revela que no caminho, ele viu 2 dragões. Uma cena tão impressionante que quase fez ele esquecer da missão principal do dia. Bem, o nosso garoto também lembra de ter visto esses 2 monstros, mas a experiência dele não foi nada agradável e ele preferiria nem lembrar disso. O trem finalmente começa a se mover, quanto a Dragon Slayer Academy é o lugar que o nosso garoto sempre voltava toda vez que levava um novo herói até lá. Ou seja, ele conhece esse lugar como a palma da mão, por isso ele não tá lá muito empolgado pra visitar na academia, já que não tem nada de novo pra explorar. Pelo menos foi isso que ele pensou até entrar no trem. Os estudantes na cabine dele, junto com os outros alunos e a equipe do trem, ele não lembra de ter visto nenhum deles antes. São totalmente pessoas novas e desconhecidas. Não são NPCs aleatórios que ele se lembra. Embora esse mundo tenha muitas semelhanças com o jogo que ele conhecia, o elenco é completamente diferente. E isso também significa que os próximos eventos e missões foram alterados. Então, enquanto ele segue pelo jogo, vai ficar bem cauteloso com o que é desconhecido. No momento, o que tá incomodando ele pra caramba é o olhar fixo da garota ao lado dele. Sobre Ye-in, ela tem uns olhos especiais que conseguem transformar qualquer coisa em estatísticas e dados que ela pode usar. Por exemplo, ela consegue ver todas as estatísticas do cara com a katana na frente dela e pode ver que ele é só mais um cara comum com habilidades medianas. Mas quando olha pro nosso garoto, as estatísticas dele são incompreensíveis. Não importa o quanto ela olhe, ela não consegue descobrir nada sobre a força dele. E isso faz ele se destacar. É exatamente por isso que ela tem ficado o tempo todo olhando pra ele com uma expressão confusa. Ela se lembra do que o gerente dela disse, que ela deveria ser legal e se aproximar de quem tivesse interesse. Assim, ela conseguiria se aproximar mais dessas pessoas. Então, levando isso em consideração, ela pega a mala dela, que tá cheia de coisas importantes e lanchinhos que ela trouxe pra viagem, e tentando parecer simpática e se aproximar, ela oferece um biscoito pra ele. Claro, Kim fica totalmente surpreso com esse gesto repentino vindo dela, mas recusar seria grosseria, então ele acaba aceitando o biscoito. Pra puxar papo, ele pergunta se ela mesma fez os biscoitos, e ela responde que sim. Aí ele entende porque o gosto tá só ok. Kim então volta sua atenção para Hyun-woo e pergunta sobre a estranha espada longa que tá ao lado dele. E o cara com a katana, todo orgulhoso, revela que aquilo ali é uma relíquia sagrada da sua seita marcial. Ele explica que o motivo de ela estar embrulhada é porque ele ainda não se qualificou para quebrar o selo dela, então a deixou assim, até o dia que ele se torne digno da katana, vai usar uma espada de ferro comum como substituta. Enquanto eles conversam, um cara loiro entra na cabine de forma abrupta. O clima do lugar muda completamente com a atitude animada e o sorriso largo do sujeito. Ele também estava procurando um lugar para se sentar. Quem não gosta muito de caras barulhentos, e esse por sinal parece bem suspeito, ele já sabe que esse cara não tá ali só pra procurar um assento, então quer que ele revele suas verdadeiras intenções. O cara do terno fica um pouco sem graça depois de suas mentiras serem descobertas. Ele tira um cartão de visita do casaco e se apresenta como Shin Byung-chul. Ele oferece serviço de recados e uma série de outros serviços que uma pessoa comum pode precisar no dia a dia. Promete que encontra qualquer coisa, claro, pelo preço certo. Nosso garoto expressa sua desconfiança, mas esse sujeito de gravata continua insistindo sobre as vantagens dos seus serviços. Quem já viu o que esse cara tá aprontando e sabe que ele tá tocando um negócio bem suspeito por baixo dos panos. Mesmo agora, ele está sendo perseguido pelas autoridades por estar promovendo seu negócio ilegal. Neste toda a sua apresentação, o cara ficava olhando pra fora várias vezes como se estivesse em grandes apuros e sendo perseguido por alguém. Ele nega as acusações e tenta sair correndo antes que seja tarde demais. Bem, já é tarde demais. O comitê disciplinar aparece pra tomar as providências necessárias contra esse cara. Ele sabe que tá ferrado. Sobre o comitê disciplinar, é um grupo formado pelos próprios alunos que cuida da lei e da ordem dentro da academia. Sim, o mesmo comitê disciplinar que tem mais poder do que o próprio governo. Esses caras não perdem tempo em mostrar sua autoridade e exigem que o sujeito entregue os itens ilegais que ele não deveria estar carregando ali. O coitado tenta se defender, destacando como sua infração é mínima, mas está sendo tratado como um canibal serial killer maluco. A líder do comitê disciplinar pune o cara com um choque elétrico por não colaborar o suficiente. Ela é uma maga do tipo raio, e quem acha isso muito interessante, porque magos do tipo raio não são fáceis de encontrar, e como ele tem um slot de habilidade de cópia vazio, ele vê ali a chance perfeita de pegar a habilidade dela enquanto ainda tem tempo. Então quem decide dar um melhor uso para aquele biscoito sem graça? Ele joga o biscoito no chão, pronto para usar isso como uma vantagem contra o comitê disciplinar. Enquanto isso, a líder do comitê já tá planejando o próximo passo, já que o cara ainda se recusou
recusou a cooperar, a única opção dela agora é imobilizá-lo à força e confiscar tudo dele. Ela lança um raio no formato de um beija-flor, pronto para penetrar o corpo do coitado. Quando parecia que o cara ia se ferrar, nosso garoto estende a mão e segura o raio antes que ele atinja o alvo. Claro, isso deixa a líder do comitê completamente impressionada. Nosso garoto, por outro lado, aparece fora da cabine, reclamando como o barulho do comitê fez com que ele deixasse cair seu querido biscoito. A líder não tem a menor ideia do que ele tá falando. Enquanto isso, nosso garoto já cumpriu seu objetivo. Ele conseguiu a habilidade de magia de raio dela, chamada Beija-Flor. Kim começa a falar da perda do seu grande e mais precioso companheiro que um homem poderia pedir, o biscoito. Com a vida do biscoito arruinada, ele culpa os membros do conselho estudantil por terem estragado o seu dia. Um dos membros do conselho não gosta nada da desculpa dele e acha ridículo tentar interromper o trabalho deles com isso. O Jesus coreano ali aparentemente quer partir pra briga e ameaça machucar nosso garoto. Em resposta, Hyunwoo pega sua espada também, dizendo que se for pra fazer do jeito difícil, ele não vai hesitar em tratá-los do mesmo jeito. Ambos ficam ali se encarando num clima de tensão, esperando quem vai tomar a iniciativa. Decidindo resolver as coisas de forma diplomática, a líder do conselho impede o impulsivo subordinado e oferece um cupom de sobremesa grátis pela perda irreparável de Kim. Nosso garoto, rapidamente satisfeito com a troca, deixa Byung-chul sozinho novamente. Pra ser sincero, ele nunca quis mesmo salvar o cara, ele só queria copiar a habilidade de raio dela. Agora que conseguiu, ele tá com tudo o que precisava. Um slot de habilidade e um de traço preenchidos. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Momentos depois, a presidente do conselho pega o item que Byung-chul aparentemente roubou. Na verdade, é uma peruca roubada de um dos atendentes da estação. Já que Byung-chul é um cara obcecado por dinheiro, ele acabou fazendo uma brincadeira de comissão. Até quem acha que esse é totalmente o erro do cara. Ao sair, a garota bonita avisa nosso garoto pra ter cuidado com Byung-chul e seus esquemas, se ele quiser que nada de ruim aconteça. Mas quem não gosta quando alguém diz o que ele deve fazer e acredita que vai lidar com a situação sozinho, o Jesus coreano avisa nosso garoto e promete que vai lembrar da cara dele pro futuro, enquanto Hyunwoo tá ocupado investigando o comitê disciplinar e aprende com Byung-chul que esses caras são os melhores entre os melhores. A atual presidente, que lançou o feitiço de beija-flor, se chama Song Chun-yae. O nome dela é tão conhecido que Hyunwoo percebe que ela pertence à famosa família Song, que governa a Torre Topaz. Essa mulher, além de ser bonita e ter um estilo impecável, não é alguém com quem se deva brincar. O avô dela é o Thunderlord Song Gyeong-gyeon. E olha, nem conheço o cara, mas já sinto pena do futuro namorado de Chun-hyae. Quanto ao pessoal que tava com ela, eles também não são qualquer um. Entre eles está Jo Byok, um aluno notável do Rei dos Punhos. Aí tem também o Han Somi, um excelente aluno da própria Imperatriz da Espada. E por último, mas não menos importante, o Gaeon Yohan. Embora eu esteja zoando o cara, ele é, na verdade, o único herdeiro do pavilhão da Lotus Dourada. Depois de apresentar os membros do comitê, Byung-chul acha que já é hora de dar o fora. Com ele indo embora, Hyunwoo, curioso, se vira pra nosso garoto, querendo entender aquela história toda do sacrifício do biscoito. Ele acha estranho que Kim tenha se arriscado numa briga por causa de um simples biscoito. Kim então revela a verdade, dizendo que na verdade ele entrou ali pra dar uma olhada na mágica épica de raio usada pela Chun-hyae. Isso surpreende Hyunwoo, porque ele realmente viu nosso garoto entrando no meio e bloqueando o feitiço de beija-flor, o que leva Kim a questionar o que ele sabe sobre o feitiço. Pensando por um momento, Hyunwoo reflete que nunca tinha visto o feitiço ser usado antes, e mesmo tendo visto ele sendo lançado, não conseguiu nem ver o raio de beija-flor. É como se o ataque não tivesse a intenção de ferir a vítima, mas sim de deixá-la paralisada no lugar. Kim escuta a explicação dele e concorda com metade do que ele disse. Ele então se aprofunda no motivo de o feitiço se chamar beija-flor em primeiro lugar, já que é inspirado no padrão de voo único do pássaro. Em uma demonstração típica do feitiço, o desempenho depende da habilidade do mago. O fato de ela ter usado o beija-flor é uma prova das habilidades de Chun-hyae. Agora, se nosso garoto tivesse enfrentado um mago profissional, ele não teria sido capaz de pegar o beija-flor, já que o mago facilmente manipularia o padrão de voo. Mas, de forma estranha, ao invés de alterar o padrão, o feitiço acabou sendo pego na mão dele. Isso só significa uma coisa: Chun-hyae precisa melhorar o controle sobre sua habilidade. Nesse ponto, Hyunwoo fica genuinamente impressionado com a explicação profunda de Kim e seu fascínio por um feitiço. Aliás, tem mais uma coisa que Kim percebeu quando
quando o feitiço foi lançado. Ele avalia que Chun-Ai é talentosa por conseguir usar uma habilidade de rank, e com apenas uma estatística de força D, sugerindo que ela tem um traço forte, ou talvez até tenha uma grande quantidade de mana interna. De qualquer forma, Kim acha que ela vai facilmente viver à altura da sua fama como neta do Thunderlord. Voltando a Hyun-woo, ele já virou fã e amigo do nosso garoto com o pouco tempo que passaram conversando. Kim acha que ele tá exagerando um pouco, mas Hyun-woo tá bem sério nisso, e até oferece ajuda sempre que o nosso garoto precisar. Apreciando o gesto, Kim decide aproveitar a oportunidade e pede pra ele ir com ele. Ao mesmo tempo, ele faz um pedido repentino, pedindo pra pegar uma moeda de prata emprestada. Na próxima cena, chegamos ao local que Kim escolheu. Infelizmente, a máquina está quebrada. E sim, é uma máquina de apostas, porque esse lugar já foi um cassino. A máquina parece estar bem destruída aos olhos de Hyun-woo, mas mesmo assim, Kim tá disposto a apostar todas as suas economias nela. Em outras palavras, ele tá apostando a única moeda que conseguiu com Hyun-woo. No momento em que ele coloca a moeda e inicialmente nada acontece, o que faz os dois se perguntarem se a máquina realmente tá quebrada. Mas de repente, a máquina começa a funcionar e ativa um evento oculto chamado máquina de slot quebrada. Claro, isso é algo que Kim conhece porque desbloqueou todas as conquistas do maldito jogo. Usando isso como seu ingresso dourado, nosso garoto puxa a alavanca, apostando tudo na roleta. Mas, pra decepção deles dois, o único prêmio que ele consegue é uma garrafinha de água. Sim, nada de bastão de destruição, nem a espada de garfo inquebrável, ou até mesmo a técnica secreta americana chamada shotgun do fazendeiro. Só uma garrafinha de água. Hyun-woo não entende o que Kim tá fazendo, enquanto nosso garoto explica rapidamente que isso que estão fazendo é uma violação direta das regras da academia, porque pegar qualquer item da máquina é considerado errado. Isso faz Hyun-woo perceber que ele tá basicamente ali só pra assistir, enquanto Kim tá usando a alavanca sem parar pra tentar conseguir alguma coisa da máquina. Ele também suspeita que eles não vão ser pegos, já que o comitê geralmente não passa por ali. E bem, podemos só adicionar isso a uma famosa frase de despedida, antes de um documentário de morte, porque apenas um segundo depois, o membro do comitê disciplinar, Seo-min, aparece rapidinho pra ver o que estão fazendo. Seo-min lembra eles das consequências de usar a máquina, o que resultará em deméritos. Claramente, a situação virou de cabeça pra baixo, fazendo Kim pedir pra Hyun-woo manter ela ocupada por um tempo. A garota fofa também lembra que o cúmplice de Kim vai ser punido por ajudar um aluno a violar as regras. Mas, pra decepção dela, Hyun-woo realmente não se importa de enfrentar as consequências. Na verdade, Hyun-woo saca sua espada, curioso pra testar suas habilidades contra o aluno da Imperatriz da Espada. Seo-min também se prepara pra luta e descobre o nome dele. Sem perder mais tempo com apresentações, Seo-min parte pra cima com uma investida poderosa logo de cara. O ataque pesado dela é bloqueado por Hyun-woo, que então tenta um contra-ataque, mas Seo-min desvia sem dificuldade. Depois de manter certa distância, Seo-min concentra energia na sua espada e dispara com uma velocidade impressionante. Ela se eleva no ar e usa todo o peso do corpo para um golpe descendente. A força do ataque é tão grande que Hyun-woo precisa usar as duas mãos para bloquear. Quem observa a luta, percebendo que Hyun-woo está bem limitado em termos de energia interna, o que dificulta o desempenho dele na batalha. Ao mesmo tempo, nosso garoto não quer que a luta acabe rápido demais, porque ele tá ali para aproveitar o show todo. Fazendo um gesto com a mão em direção ao espadachim, Kim lança um feitiço de amplificação, elevando o núcleo mágico de Hyun-woo de Rank I para Rank C. Mas esse buff tem um tempo de duração de 1 minuto e um período de recarga de 1 hora. Esse único minuto é o que vai decidir a luta para Hyun-woo, que ainda tá tendo dificuldades para acompanhar a impressionante Seo-min. A batalha segue enquanto o tempo vai se esgotando, faltando apenas 14 segundos. Kim então reflete que as máquinas de slot geralmente são evitadas por causa da natureza do jogo de azar, mas há algo que nenhum dos jogadores sabe sobre elas. A característica secreta delas é, na verdade, um gatilho garantido de jackpot. Pense nisso como um sistema de piedade, como no gacha dos jogos. Inicialmente, os jogadores começam o jogo com 5 moedas, e agora é a quinta e última rodada de Kim. Dessa vez, ele tá super confiante, decidido a usar a moeda extra que pegou emprestada com Hyun-woo. Acontece que logo após a quinta rodada, a sexta rodada confirma o jackpot garantido. Não é nenhuma chance justa, é uma garantia de 100% de pegar a melhor recompensa. A máquina finalmente libera o melhor item que tem, que nesse caso é o cristal de gelo negro de Rank C. O cristal vem com um potencial risco de causar a morte do jogador caso seja usado de forma errada. Enfim, a situação complica para nosso garoto porque a vilã de cabelo azul está prestes a esfaqueá-lo por trás. No entanto, Kim estava preparado para isso e sabia que seu confiável aliado ia intervir para ajudá-lo. Hyun-woo acaba desviando o golpe, mas a um custo, ele quebra sua espada de ferro. O tempo do feitiço se esgota, mas para o choque e horror de Seo-min, esse homem literalmente bebe o cristal de gelo negro, mesmo depois de ler o aviso, e imediatamente o sistema aplica o status de congelado no corpo dele. Como você pode imaginar, nosso garoto começa a engasgar como aquela
cena satisfatória onde o Joffrey é envenenado em Game of Thrones. Mas, curiosamente, no caso do nosso garoto, o status de congelado continua se aplicando e se removendo, criando um loop interminável. E apenas um segundo depois, Kim se levanta como se nada tivesse acontecido, deixando tanto Seomin quanto Hyun-woo boquiabertos. Logo depois dessa cena, Hyun-woo pergunta o que ele tomou da garrafa e Kim responde que era um elixir de reposição de mana. Agora, vamos falar mais sobre essa peculiar sexta rodada da máquina de slots. Ao ser usado, ela libera o cristal de gelo negro, mas esse item é mortal para a maioria dos iniciantes que o encontram, resultando numa morte horrível. É tão mortal que um pedaço menor do que uma unha seria o suficiente para congelar todo o seu corpo numa estátua. Basicamente, pense nisso como a habilidade de petrificação da Medusa, mas dessa vez você está consumindo sua própria morte. Por mais mortal que seja, quem explica que ele é uma exceção à regra? Por quê? Porque ele tem resistência elemental S-Rank. Lembra daquela habilidade que ele obteve com o dragão S no tutorial? Por causa disso, o corpo dele entrou num loop interminável de aplicar e remover o status de congelado, anulando completamente o efeito. Mas não é só isso, ele também ganha fácil acesso à enorme energia depois de consumir os cristais. Quanto a como ele lidou com um membro do comitê, ele usou suas habilidades de manipulação e convencimento ao máximo, enganando-a com uma explicação falsa. De qualquer forma, Hyun-woo ficou bastante satisfeito por poder ajudar nosso garoto, porque também deu a ele a chance de testar suas próprias habilidades contra o aluno da Imperatriz da Espada. Kim agradece, porque ele não teria conseguido fazer a sexta rodada sem a ajuda dele. O espadachim está completamente intrigado com a habilidade de amplificação que Kim usou durante a luta. No entanto, nosso garoto recusa e explica que não pode usar a habilidade a qualquer momento, o que é verdade por causa do fator de recarga. A explicação de Kim é justa, já que até Hyun-woo entende que uma habilidade poderosa como aquela deve ter suas próprias limitações. A Yein, que estava quase dormindo, mal consegue entender o que eles estão falando. E falando nisso, o trio tá prestes a chegar no destino deles, a Ilha Dungeon, que é a estação final do trem. A Ilha Dungeon é famosa pelo enorme número de masmorras que tem, e antigamente era um lugar cheio de criminosos sem nenhum respeito por lei. Mas tudo mudou quando o Dragon Slayer, o primeiro e mais memorável herói, fez sua marca na ilha. Primeiro, ele cuidou de todos os criminosos, depois conquistou todas as masmorras sozinho, e por fim, construiu uma cidade usando a ilha como base. Essa cidade acabou sendo a fundação da Dragon Slayer Academy, o lugar que fomenta o crescimento de guerreiros incríveis. Ao chegar na instituição, Hyun-woo fica impressionado com a atitude da multidão. O lugar está lotado de alunos de todas as origens possíveis. Inesperadamente, o trio acaba esbarrando em Chun-Hye, a líder do comitê, que quer ver nosso garoto de volta no escritório dela. A cena corta para a reunião na sala do comitê, um lugar de interrogação tão temido que quem entra ali nunca sai do mesmo jeito. O interrogatório começa com o comitê fazendo um check-up no corpo de Kim depois que ele consumiu os cristais. Claro que nada aparece, porque o status de congelamento já não tá mais ali. Isso faz o comitê duvidar da legitimidade do item proibido. O interrogador Sehun, que é o chefe do departamento de interrogatórios, deixa claro que se Kim desobedecer o conselho, vai ser punido devidamente. Mesmo que ninguém tenha se machucado dessa vez, eles não vão ser lenientes se ele acabar ali uma segunda vez. Com isso, a reunião termina deixando a líder do comitê desapontada. A situação toda parece meio suspeita desde o começo. Eles não entendem a intenção do nosso garoto de usar a máquina se ele não estava querendo pegar o item proibido. E ainda tem o fato de que ele consumiu o item na frente deles, mas no final, não apareceu nada no relatório do scanner. Pelo que ela observou, Chun-Hye acredita fortemente que o suspeito obteve algum tipo de habilidade ilegal, e ela sugere verificar as habilidades dele com algo chamado lupa. Sehun concorda que eles poderiam fazer isso, mas destaca os problemas que surgem quando nada aparece como consequência. Chun-Hye rapidamente percebe sua falha e se desculpa, enquanto o superior dela diz pra ela lidar com a situação com paciência. Ele também recomenda que ela se apresse pro evento de boas-vindas, ou vai perder. Na próxima cena, vemos nosso garoto voltando pro grupo dele, entre os outros calouros. Ele acabou de completar o tutorial número 3 ao chegar na cerimônia a tempo, o que o recompensa com algumas moedas de prata e um bilhete de seleção de arma. Mesmo sendo classificado como Rank E, é melhor do que não ter nada. Com isso, ele também garante um bom retorno das moedas que perdeu. A cerimônia de boas-vindas começa rapidamente, mas não tem uma grande impressão. O cara que vem representar a escola parece um junkie de nível baixo, que parece estar sendo pago pra falar. Aparentemente, esse cara já foi o líder da equipe principal. Por tradição, o diretor da academia sempre é escolhido entre os heróis aposentados que serviram na linha de frente. Na sua época de ouro, esse mesmo
mesmo cara segurava uma espada de luxo e estava no topo entre os outros heróis. Então, apesar da aparência, o cara é bem forte. É engraçado que ele é infame por ter sido rejeitado por uma certa santa. E alguns suspeitam que isso tenha acontecido recentemente também. Acho que agora entendi o porquê dele parecer do jeito que parece. Ele está em guerra com o imbatível Friendzone. Enfim, o diretor começa a falar, dando boas-vindas aos novos alunos da academia. Ele fala sobre a fundação da academia, que, como o nome sugere, é criar heróis para derrotar dragões e ajudar a treiná-los para se tornarem verdadeiros caçadores de dragões. O primeiro herói daquela época enfatizou a palavra caçador porque ele queria que cada aluno entendesse a importância de se tornar um, e Kim entende que isso é para ser um anúncio de boas-vindas. Mas caramba, a fala dele é tão longa e cansativa que metade dos alunos já está dormindo. Vou fazer um favor para vocês e pular o interminável discurso. Finalmente, chegamos na parte em que esse cara finalmente termina o discurso. A cerimônia se encerra e a única pessoa animada como um cachorro é o Hyun-woo, que acha aquilo uma experiência significativa, enquanto qualquer pessoa normal, como nosso garoto, mal conseguiu aguentar. Parece que o espadachim já se acostumou com essas longas sessões de fala, provavelmente por causa dos discursos intermináveis do seu antigo mestre. Enfim, a cerimônia chega à sua segunda fase, quando os alunos são lembrados da lista atualizada de itens proibidos para o ano. Se alguém for encontrado com esses itens, vai enfrentar as consequências. Além disso, os novos alunos vão ser testados no nível mais baixo de uma masmorra para evitar riscos futuros. O instrutor Quatro Olhos dá ênfase à importância de manter um ambiente seguro para todos e lembra a todos de seguir as regras. Com isso, a cerimônia finalmente chega ao fim. Os alunos mal podem acreditar que a eterna e interminável fala acabou. E imediatamente, Byung-chul encontra o trio e oferece ir comer com eles. Além disso, parece que o cara arranjou uma nova tatuagem, provavelmente por ter irritado a fofa besta no fundo. De qualquer forma, Byung-chul diz pra eles comerem bem, porque a partir de amanhã, as vidas deles vão mudar com a primeira aula. Naquela mesma noite, Hyun-woo e Kim descobrem, para sua surpresa, que vão ser vizinhos de dormitório a partir de agora. Nosso garoto rapidamente entra no quarto para se acomodar, mas ele não pode se permitir o prazer do sono ainda. Em vez disso, ele se senta na cama numa postura meditativa, concentrando todos os seus esforços para acumular mana e construir um núcleo. Agora, é hora de falarmos sobre o conceito de um motor de poder. Para usar qualquer habilidade que precise de mana, é necessário ter um núcleo. Na realidade, nosso garoto nunca criou um antes, mas como ele jogou esse jogo mais vezes do que pode contar, ele conhece bem a teoria. Além disso, ele já imbuiu um cristal de gelo negro com sua mana, então isso é um bom começo para ele. A perspectiva corta para Hyun-woo, que também parece estar em uma posição meditativa, refletindo sobre sua luta contra a incrível So-min. Ela tem sido sua verdadeira oponente por um bom tempo, e embora ambos tenham segurado boa parte da força durante o duelo, o resultado seria bem mais difícil de concluir em uma luta real. Na verdade, quando Kim apareceu e deu o buff no núcleo do espadachim, ele fez com que o cara sobrevivesse bem mais tempo do que deveria. Em outras palavras, Hyun-woo vê nosso garoto como um mestre. Essa impressão se mantém constante em todas as interações que ele tem com Kim. Não só ele mantém uma calma impressionante, mas também tem uma cabeça afiada para ver através de qualquer situação. Por isso, Hyun-woo está em um dilema, se perguntando se pode realmente confiar nele e pedir sua ajuda. No entanto, ele logo chega à conclusão de que não é certo transformar isso em um relacionamento transacional com seu primeiro amigo. Em vez disso, ele decide priorizar o desenvolvimento de suas próprias habilidades. E isso nos leva ao dia seguinte, na sala temporária de aula. Os alunos estão todos reunidos, conversando, e a Yein finalmente chega também, apesar dos colegas de grupo acharem que ela ia se atrasar bastante. Surpreendentemente, a sala de aula não tem nenhum professor por perto. A aula já começou, mas ainda não aparece ninguém para tomar o controle, o que dá a impressão de que o professor não é muito pontual. Finalmente, alguém entra na sala, fazendo os alunos se animarem primeiro, mas depois se horrorizarem no momento seguinte. Sim, você entenderia a reação deles se visse a cara desse cara. Com uma aparência de assassino que acabou de escapar da prisão, o professor se apresenta como o tutor da turma, Lee Sudok, e imediatamente ele chama uma de suas alunas e pede que ela revele seu nome famoso. A menina, apavorada, rapidamente diz que ele é conhecido como o caçador de vilões. Ela erra e tenta de novo, chamando-o de o açougueiro humano, outro de seus apelidos. Enquanto isso, nosso garoto está refletindo sobre sua compreensão da situação. Vamos fazer um zoom e focar no mundo da academia. Esse lugar é o único refúgio onde inúmeros heróis S e Hank são forjados com habilidades que quebram limites. Claro, alguns acabam se tornando pessoas horríveis e se tornam vilões para cumprir seus próprios objetivos. Sudok, o professor deles, é, na verdade, um caçador que rastreia essas pessoas e as espanca até a morte. Em outras palavras, esse cara é a definição de aura, porque ele sai por aí derrotando vilões perigosos apenas por esporte. Na verdade, ele ganhou esse nome porque é mais famoso
famoso por matar vilões do que por capturá-los. Sudok deixa claro que ele não queria se tornar professor, só aceitou o cargo por insistência do diretor. Ele é alguém com quem ninguém quer mexer e é conhecido por sua execução perfeita. E com essa tarefa de ensinar, ele pretende fazer o mesmo com seus alunos. O cara tá tão obcecado por perfeição que ele ameaça matar os alunos se eles falharem nas provas. Assim, que melhor motivação do que ter sua vida literalmente em jogo? E iniciando sua primeira aula, Sudok explica o sistema de notas da escola. Primeiro, os critérios do exame escrito representam 30% da nota final. Então, além disso, tem a pontuação comportamental, que representa 10% da nota, sendo um bônus por se comportar bem. Claro, essa mesma pontuação pode cair facilmente para 0% se os alunos não forem cuidadosos e afetarem sua nota geral. Sudok, de forma sarcástica, diz que vai garantir que fique de olho em cada um deles, para ver se pelo menos alguns dos alunos conseguem sobreviver até a formatura. A seguir, ele fala sobre os exames práticos, que vão envolver 2 sessões, missões em masmorras e batalhas de jogador contra jogador. Como o nome sugere, os alunos vão ter que conquistar masmorras e depois enfrentar uns aos outros para marcar pontos. O critério de ranqueamento será baseado em como os alunos se saem em relação aos outros. Resumindo, com 3 sessões que compõem 90% da nota e a sessão de atitude que representa os últimos 10%, a avaliação total chega a 100%. Com os critérios de pontuação resolvidos, o professor não perde tempo e leva os calouros até a arena. Lá já estão acontecendo várias lutas. Lembra do que Byung-Chul estava tão empolgado ontem? As batalhas de jogador são o que ele queria dizer. As regras do combate são conhecidas por mudarem de acordo com o ambiente. Para esse evento específico, a regra é classificada como morte súbita, mas não é literalmente uma morte. Isso significa que o duelo continuará até que a barra de vida de um dos oponentes chegue a 0, ou até que um deles não consiga continuar a luta. Eles também podem se render, e há um limite de tempo de 5 minutos para cada batalha. Se nenhum dos combatentes conseguir resolver o duelo dentro desse tempo, a luta termina empatada ou é decidida por um juiz. Byung-Chul também diz que os participantes vão enfrentar 3 oponentes aleatórios do mesmo ano, ganhando 300 pontos por cada vitória. Mas e a penalidade por perder ou empatar? E rapidamente diz que não há marcação negativa, mas ninguém vai ganhar recompensa de participação se isso acontecer. De repente, uma notificação do sistema aparece, alertando Kim sobre uma missão secundária relacionada ao exame de colocação. Nosso garoto é obrigado a participar e obter um resultado médio no exame, o que significa vencer ao menos um de seus oponentes. Se ele completar a missão com sucesso, a recompensa será um slot extra de cópia. Para ser sincero, essa é uma missão bem conveniente de acordo com os padrões de Kim, porque uma vitória e uma pontuação média nas missões de masmorra não são difíceis de alcançar. Porém, algo ainda mais importante para ele é a oportunidade de aprender sobre as habilidades dos outros alunos, porque aqui ele vai ser capaz de identificar talentos excepcionais que poderá usar mais tarde em sua busca para criar heróis de nível Ace. Se não for isso, ele pode simplesmente copiar as habilidades ou traços dos outros e usá-los a seu favor. Poucos momentos depois, o locutor chama o nome de nosso garoto junto com o de seu oponente para entrarem no campo de batalha, e imediatamente Kim vê a beleza de cabelo escarlate que representa a Torre Rubi, uma especialista em magia do fogo. Eles são conhecidos por seu alto poder de dano, o que também é a razão pela qual Kim adorava jogar com eles quando jogava o game. No entanto, agora essa garota vai se tornar sua cobaia para os próximos 5 minutos. Aliás, ela está um pouco desapontada por ter que enfrentar um cara sem nenhuma reputação. Para ela, ele é apenas mais um ninguém, e ainda por cima, ele tá carregando um bastão de terra miserável, que honestamente parece mais um tubo de velhinho. Ela fica até ofendida por ele estar trazendo um bastão de rank tão patético. Com essas observações, ela conclui que seu oponente definitivamente não é da Torre Esmeralda, o que também implica que ele não é um mago especializado em terra. Isso faz ela se perguntar se o objetivo dele é usar magia de suporte com o bastão. Ela começa a teorizar sobre o uso do bastão dele enquanto a luta se inicia. Yan Hua o trata como um mago de suporte e prepara uma poderosa habilidade de combustão, decidindo acabar com a luta em um único movimento. Assim que ela lança sua habilidade, a audiência fica encantada com a performance dela representando a Torre Rubi. No entanto, para a surpresa total de Yan Hua, a barra de vida de seu oponente permanece intacta. É verdade que ela não esperava matar ele de primeira, mas o fato de não conseguir nem arranhar o cara é completamente insano. Quando a fumaça se dissipa, nosso garoto sorri confiantemente enquanto ela fica confusa. A luta começa de verdade e Yan Hua já está com a pulga atrás da orelha, se perguntando por que seu ataque não funcionou, pensando que seu oponente deve ter usado a habilidade de Dispel. Ela muda de estratégia e decide lançar um feitiço que não pode ser bloqueado por nenhuma técnica de Dispel. O que ela faz é lançar uma coluna de chamas explosivas ao redor dele, forçando seu oponente a escolher com cuidado suas opções, já que qualquer erro poderia ser fatal. Mas, para a surpresa dela, nosso garoto permanece completamente ileso. Isso mesmo, olha ele.
ele ali de pé, majestoso, sem nem suar. Isso deixa Yanhua tão furiosa que ela lança sua terceira habilidade, invocando um feitiço poderoso chamado Pilar de Fogo. O ataque vai direto para a cabeça de Kim e explode em uma tempestade de chamas no impacto. A grande coluna de fogo choca a plateia, impressionando todos mais uma vez com o poder de uma representante da Torre Rubi. No entanto, as coisas não são tão conclusivas quanto parecem, porque, mais uma vez, Kim aparece completamente ileso. Durante todo o tempo, ela confiou nas habilidades da Torre Rubi, mas nada estava sequer arranhando sua barra de vida. Em resposta, nosso garoto finalmente faz seu movimento, usando a mesma técnica do beija-flor que ele aprendeu com Chunhyai. Claramente, Yanhua não esperava um feitiço de raio sendo usado por um mago de suporte. Ela consegue desviar do pássaro inicialmente, mas Kim habilidosamente altera sua trajetória, atingindo-a por trás. Sim, ele acabou de dar um backshot carregado com eletricidade nela. De joelhos, Yanhua sucumbe ao efeito de paralisia do feitiço beija-flor. Com o duelo chegando à sua conclusão definitiva, nosso garoto sugere que eles terminem a luta. Ele acha que vai ser péssimo para ela se ela acabar revelando todo o seu arsenal para o resto da plateia. Isso vai prejudicar bastante suas próximas lutas. Apesar das palavras condescendentes de Kim, Yanhua decide aceitar a derrota, deixando a plateia completamente surpresa. As expectativas deles foram completamente subvertidas, como aquele final terrível de Game of Thrones. Enfim, Kim não gosta do fato de ter atraído tanta atenção logo na sua primeira luta, então ele decide ser mais cauteloso a partir de agora. Para sua surpresa, ele é chamado novamente para a próxima luta, sem nem ter tempo de descansar. Dessa vez, Chunhyai vai ser a oponente de nosso garoto. Sim, a mesma garota estilosa e chefe do comitê disciplinar do primeiro ano. Ela tá mostrando sua aura, mas mais importante, ela tem uma pendência a resolver com Kim. Ele olha pra ela por um momento e, pra surpresa dos planos dela, ele se rende antes mesmo da luta começar. Sudok fica confuso com a retirada repentina dele, enquanto Kim simplesmente diz que não está mais em condições de lutar, mesmo que o professor sugira que ele aumente sua pontuação no exame. Nosso garoto não dá a mínima, já que ele já conseguiu a vitória que queria. Ele também faz uma desistência completa para sua terceira luta, marcando suas segundas e terceiras derrotas, o que deixa a neta do Thunderlord ainda mais irritada. Ela grita com ele, chamando-o de patético e com um coração fraco, ao contrário de seu avô, que sempre a aconselhou a lutar com resolução. Falando no avô dela, Kim lembra que ele já foi o monarca do trovão em algum momento. Ele sente a sombra dele na postura de Chunhyai. Em qualquer outro contexto, o conselho dela até seria útil, mas no caso dele, não significa nada, e ele não se importa. Nosso garoto simplesmente se vira e sai, mantendo a mesma postura, entregando a vitória pra ela. Chunhyai aceita relutantemente o resultado, mesmo achando isso extremamente decepcionante. Antes de sair, nosso Ragebaiter 9000 diz a Chunhyai pra também enviar o cupom de sobremesa que ela prometeu. Esse comentário sarcástico a deixa tão irritada que é um milagre ela não explodir. Não podemos dizer o mesmo sobre o próximo oponente dela. Yan Ji-hong aparece na arena esperando uma luta legal contra alguém da Torre Topázio, mas ele não tinha ideia de que pegou a Lady Lightning em um péssimo momento. O resultado? Bem, ela literalmente destrói o corpo dele com o raio de Zeus. E em apenas um segundo de batalha, a luta já termina. As queimaduras no corpo do oponente são bem graves, o que só aumenta a aura aterrorizante dela aos olhos de Byung-chul, que acha que Kim tomou a decisão excelente de ficar bem longe dela, desistindo da luta. Ironia do destino, ela está olhando pra ele com um olhar matador, com tanta intensidade que até Byung-chul não consegue deixar de perceber. Mas nosso garoto não liga, ou talvez ele seja tão ignorante que nem percebe. Ele tá impressionado com a estreia dela como neta do Thunderlord. Enquanto isso, o resto da plateia já está de saco cheio com a forma como Kim desistiu de sua segunda e terceira lutas. Eles estão começando a achar que a única razão pela qual ele sobreviveu contra Yanhua foi pura sorte, e essa é exatamente a imagem que nosso garoto quer passar. Então, embora falar mal normalmente seja algo ruim, no caso dele, é algo positivo. De qualquer forma, Chunhyai está escalada para sua terceira e última luta, mas dessa vez ela vai enfrentar a Bella Seo Ye-in, também conhecida como filha do John Wick coreano. Para surpresa de todos, Ye-in acabou se tornando uma duelista de pistolas. Essa luta promete ser algo digno de assistir, porque os Gunners tipicamente têm uma vantagem única quando enfrentam magos. As pessoas começam a achar que talvez Chun-Li vai perder esse duelo depois de tudo, mas nosso garoto acha que ainda está muito incerto, então eles vão ter que esperar para ver como as coisas se desenrolam. Para deixar tudo mais interessante, Kim se oferece para fazer uma aposta para determinar o vencedor, apostando 5 moedas de prata. Sendo o ratinho ganancioso que é, Byung-chul aceita imediatamente a aposta. A luta entre a resoluta neta do Thunderlord e a misteriosa e impassível duelista finalmente começa, e Aang aproveita a vantagem disparando inúmeras balas amplificadas. Como esperado de Chun-Hee, a garota rapidamente bloqueia as balas sem muita dificuldade. As coisas estão indo exatamente como Kim previu, porque ele entende totalmente que o pool de mana de Chun-Hee
Chun-Hye é excepcional. O que ela faz a seguir é conjurar várias habilidades de beija-flor. Os pássaros avançam em direção a Ye-in, que ainda está se concentrando em disparar seus tiros. A atiradora consegue desviar de 2 dos pássaros. Mas assim como nosso garoto, Chun-Hye comanda e controla os pássaros, alterando sua trajetória e atacando Ye-in por trás. Infelizmente, um dos pássaros a atinge no rosto, deixando-a atordoada instantaneamente e fazendo Ye-in cair no chão. Claro, não foi um golpe direto, porque se tivesse sido, o efeito de atordoamento teria acabado com a luta ali mesmo. Ainda assim, Kim diz que isso retardou os movimentos de Ye-in, e com o primeiro pássaro eletrificando Ye-in, é óbvio que ela não vai conseguir desviar do próximo ataque. Então as coisas estão seguindo exatamente como nosso garoto previu, levando à vitória de Chun-Hee. Mas então vem um elemento surpresa. A badass Ye-in lança uma granada de fumaça para confundir a oponente, fazendo a fumaça cegá-la. Isso é uma tática interessante que surpreende Kim, porque qualquer outra granada não teria afetado Chun-Hee. Com a fumaça cobrindo sua visão, a batalha ficou complicada para a maga do raio. E é aqui que Ye-in pode finalmente usar sua vantagem. A atiradora mira e acerta um tiro direto nas costas de Chun-Hye. Um golpe certeiro. À primeira vista, parece que o ataque realmente a atingiu, mas felizmente Chun-Hye havia lançado uma barreira defensiva no último segundo e ainda se encontrou desprevenida. Ela percebe que está em grave perigo nesta situação, enquanto a atiradora rapidamente se posiciona para disparar outro tiro. Curiosamente, Byung-Chul aponta que Ye-in deve ser algum tipo de filha rica de milionário, porque ela está realmente usando uma capa de invisibilidade como parte de seu equipamento. Não só isso, ela sacou um rifle épico para causar mais dano também. Um tiro do rifle é tão ameaçador que Chun-Hye não arrisca bloqueá-lo. Ela só consegue desviar por poucos centímetros. No momento, as barras de saúde de ambas estão aproximadamente iguais, e já se passou metade da duração da luta. O problema com a capa de invisibilidade é que Chun-Hye não consegue ver a oponente. Ela está ficando desprevenida toda vez que Ye-in dispara outro tiro, o que é exatamente o que a atiradora faz ao atacar por trás novamente. No entanto, desta vez, Chun-Hye prepara uma tática própria. Graças à sua barreira, ela consegue rastrear a trajetória da bala de mana, o que ajuda a localizar a posição exata de Ye-in. No pequeno espaço de tempo que ela tem, a determinada maga do raio libera uma onda de eletricidade no chão, fazendo com que ela se dirija para Ye-in, forçando-a a saltar para longe. Apesar de ter escapado do ataque inicial, ela está em apuros porque Chun-Hye já a marcou como alvo. E aí vem o fato de que a atiradora não vai ser capaz de desviar do próximo ataque enquanto está no ar. O beija-flor rapidamente chega até Ye-in, atordoando-a com um golpe direto. Infelizmente para Chun-Hye, o momento em que o ataque conecta é exatamente quando o tempo da luta se esgota. Mesmo que Ye-in caia no chão com a barra de saúde mais baixa que a de Chun-Hye, a luta acaba. Byung-Chul fica chocado, enquanto Kim parece tranquilo porque depois de ver as habilidades da líder do comitê, ele pode afirmar com confiança que ninguém pode derrotá-la em um voo direto. Por padrão, como Chun-Hye tem mais saúde, ela é considerada a vencedora. Ao mesmo tempo, ele acha as habilidades de Ye-in bastante impressionantes por ter durado tanto tempo. Quanto à aposta, o pobre Byung-Chul acaba perdendo e entrega as moedas, mas ele quer apostar novamente imediatamente para recuperar o dinheiro. Nosso garoto percebe que esse cara é viciado em apostas, então recusa a oferta. De volta à arena, nosso garoto tem que enfrentar seu próximo oponente, o discípulo do Rei dos Punhos, Joe Bioki. Como essa luta parece interessante, Kim concorda com a aposta e conclui que o Rei dos Punhos provavelmente vai vencer. Byung-Chul acha que nosso garoto é muito implacável com seus próprios amigos para dizer algo assim, mas Kim está apenas falando os fatos. Claro, o viciado em apostas não entende o ponto dele, mas Kim expressa que ele vai entender isso em breve. Vamos ver agora a perspectiva de Hyun-woo, que sabe que seu amigo está assistindo. Desta vez, ele pretende mostrar suas melhores habilidades, embora saiba que será difícil. Ele saca a espada de ferro, enquanto seu oponente Bioki se pergunta por que ele se recusa a usar a espada nas costas. Infelizmente, Hyun-woo expressa que não está preparado para isso por enquanto, mas o discípulo do Rei dos Punhos não se importa muito. Afinal, ele planeja dar tudo de si nessa luta. Com os dois lutadores se preparando para a batalha, o combate começa. Bioki parte para o ataque, esquivando-se do primeiro golpe do espadachim e rapidamente se posiciona para um soco potente. Até Hyun-woo consegue perceber que os movimentos dele são de altíssimo nível. Aliás, aquele soco foi tão forte que Hyun-woo conseguiu sentir todo o peso dele, mesmo depois de bloquear. Na verdade, seu corpo é lançado no ar pela força do impacto. Hyun-woo entende perfeitamente a situação crítica em que está. Ataques normais não vão ser suficientes para ele durar nessa luta. Quanto ao seu oponente, Bioki se lança como um torpedo para outro golpe, enquanto o espadachim se prepara para terminar a luta com um único movimento. Usando sua técnica da espada do fluxo claro, ele se enfrenta contra os socos aprimorados de Bioki. Infelizmente, a realidade é decepcionante para Hyun-woo, pois sua espada se quebra no impacto. Com sua arma fora de combate, o espadachim, ou melhor, o homem sem espada, rapidamente
rapidamente aceita a derrota, ele até conseguiu deixar um pequeno corte no ombro de Byakuya, que já está ansioso para o próximo encontro deles. A luta acaba exatamente como Kim previu, porque a espada de ferro é uma arma fraca demais para alguém com as habilidades de Hyun-woo. Esse foi o primeiro pensamento que passou pela cabeça do nosso garoto quando ele viu o cara lutando no trem. Parece que Hyun-woo tem uma espécie de obsessão em quebrar suas espadas de ferro em cada luta em que entra. Byung-chul, por outro lado, sofre mais uma decepção. O pobre cara é deixado de lado por nosso garoto, que espera seu pagamento no momento certo. Como o Byung-chul está com poucas moedas de prata, Kim lhe oferece uma chance de pagar de outra forma. Nosso garoto insiste para que ele pague, oferecendo um bom pedaço de informação. Mais tarde naquele dia, eles compartilham o almoço juntos, porque o locutor anunciou que haverá um exame de colocação em uma masmorra após o intervalo. O trio se senta junto, enquanto nosso garoto fica impaciente com o idiota comendo tão devagar. Byung-chul termina seu sanduíche e pergunta o que ele quer, e então Kim pergunta sobre os melhores desempenhos de todas as 4 facções. Byung-chul não se importa de compartilhar isso, acreditando que essas informações não são tão especiais assim. Vamos falar sobre as 4 principais facções e o que elas representam. Além do Conselho Estudantil, que é o grupo oficial da academia, existem 4 facções principais. A primeira é a Aliança Mourin, a segunda é a Federação dos Guildas, a terceira é a Sociedade da Torre Mágica e a última é a Ordem dos Cavaleiros. Não vou mentir, é como se fossem 4 universos diferentes, todos misturados em uma única escola. Quanto aos líderes de cada facção, o grandioso neto do Santo da Espada, Mo Yong-jun, comanda a Aliança Mourin. O representante da Torre Ruby, que comanda a Sociedade da Torre Mágica, é Hong Yeon-hwa. Sim, a mesma garota que foi derrotada pelo nosso garoto é uma membro de destaque de sua sociedade. Em terceiro lugar, temos a Federação dos Guildas, comandada pela druide Park Nari, famosa por seu gato com listras de tigre. Curiosamente, há outro membro em sua guilda que aparentemente esconde sua força. Por fim, temos o filho do Mestre da Espada. Pior que esse é literalmente o título de um menho aí. Eu não sabia que o Jin Candle reencarnou nesse universo. Enfim, Lee Sung-hyun representa a Ordem dos Cavaleiros como a 4ª e última facção. O line-up é bem impressionante de acordo com a lista que Byung-chul compartilhou. De repente, eles percebem que Hyun-woo não está em lugar algum. Byung-chul se lembra do presidente do clube e corre para procurar, deixando Kim se perguntando o que está acontecendo com o cara. Com ele fora, nosso garoto fica sozinho com a garota e ele sente que ela está extremamente isolada. Ele se sente mal por ela de alguma forma, então tenta iniciar uma conversa sobre os biscoitos que ela compartilhou com ele no dia anterior. Kim menciona que recebeu um cupom de Chun-Hee e então ele fica feliz em retribuir a gentileza com os biscoitos. O cupom se materializa em um delicioso bolo de mirtilo e Yeon-hwa aceita alegremente se juntar a ele. Enquanto comem o bolo, ela pergunta sua opinião sobre o duelo dela contra Chun-Hee e por que ele acha que ela perdeu. Kim responde rapidamente que as balas de mana normais simplesmente não conseguem atravessar barreiras de mana, o que torna realmente difícil para ela vencer contra uma maga com um pool de mana tão grande. Ao mesmo tempo, Kim acredita que se Yeon-hwa aprimorar seu talento para amplificar as balas, ela pode mudar o rumo da batalha. Claro, a atiradora não entende o apelo do treinamento de mana, e para surpresa de Kim, ele descobre que ela nunca fez nenhum treinamento de mana em sua vida inteira. Curioso, ele pergunta sobre o processo dela para conjurar as balas de mana, o que a deixa com uma expressão de confusão. Ficando ainda mais curioso depois de ouvir a resposta dela, Kim pergunta se ela realmente nunca treinou usando a habilidade de bala mágica, e a garota simplesmente nega, dizendo que nunca aprendeu isso. Essa resposta o deixa completamente surpreso, porque para uma atiradora, a bala mágica deveria ser a primeira coisa a ser aprendida, e não consegue deixar de se perguntar se Yeon-hwa tem acertado seus tiros apenas no instinto. E o fato de ela ter conseguido se manter firme contra Chun-Hee sem nem saber o básico do treinamento de mana faz sua cabeça girar. Percebendo o quão perdida ela está, Kim decide oferecer um pouco de ajuda, explicando que assim que ela aprender a controlar mana e dominar a habilidade de bala mágica, as coisas provavelmente vão ficar muito mais fáceis para ela. Mais tarde, já é hora do exame de colocação. Quando os alunos se reúnem no salão, o professor começa a explicar as regras do exame de conquista. Parado na frente de um portal, ele lhes diz que o teste ocorrerá dentro da masmorra, conhecida como a Floresta da Névoa. O cara nervoso começa a listar as condições especiais da masmorra, começando pela primeira regra, chamada pontuação alta. Isso basicamente significa que o número de monstros que cada aluno derrotar em 10 minutos será contado como sua pontuação. Então, o objetivo é derrubar o maior número possível de monstros antes que o tempo se acabe. A segunda regra é chamada de zona fixa, e para simplificar, é mais ou menos uma área com rank bloqueado, onde cada peça de equipamento, cada traço e basicamente tudo mais será rebaixado para rank F. O professor avisa que até o núcleo dos alunos será afetado por esse bloqueio de rank e alerta para
para que não façam nenhuma besteira, especialmente ao gerenciar a mana. Depois de explicar isso, ele começa a chamar os nomes, um por um, para que os alunos entrem na masmorra. A sala logo se enche de gemidos e reclamações, enquanto a maioria começa a reclamar sobre a injustiça das regras, o que só faz o professor perceber o quão inútil a maioria dos alunos parece ser, exceto alguns como Hansomi e Choi Jong, que realmente podem ter uma chance. Em seguida, ele chama a próxima turma, que inclui Kim e Yeonhwa. Quando eles se preparam, Kim casualmente diz a ela para tentar usar um rifle e recomenda mirar na cabeça de qualquer um que se atreva a chegar muito perto. Enquanto isso, Chunhye não pode deixar de achar estranho que um cara que nem atirador esteja dando conselhos táticos, como se fosse um especialista. Depois disso, eles se separam e Kim entra na masmorra sozinho. Faz um tempo desde que ele visitou esse lugar, então ele vê isso como uma chance de testar o quanto ele se fortaleceu. Quando o cronômetro começa, ele não perde tempo e derruba um Goblin que claramente achou que sua emboscada seria boa o suficiente. Na Floresta da Névoa, os monstros surgem onde bem entendem, o que torna as coisas difíceis para os alunos que não estão acostumados com o caos. Mas, como todo sistema, essa masmorra não é sem falhas. E quem sabe que o maior problema está nos padrões fixos que tendem a se repetir. Pensando na posição do Goblin, ele percebe que pode fazer parte do que chama de padrão C. Com isso em mente, ele prepara sua lâmina curta e a lança no momento certo, acertando um ogro diretamente no olho e atravessando o crânio. Por um momento, ele se pergunta se ainda precisa de um bastão e sorri ao pegar casualmente as armas do monstro caído, como se estivessem distribuindo loot. A partir daí, ele começa a acumular pontos rapidamente e mergulha na luta, sem hesitar. Enquanto ele está em sua fúria, dois trolls acham que encontraram o alvo perfeito e partem para cima dele, mas as coisas não saem como esperavam, já que Kim não sequer treme. Antes de sair, ele lembra que há uma função de replay e rapidamente apaga as gravações, sabendo que se o sistema acabar sincronizando o comportamento dos monstros com seus movimentos exatos, isso poderia colocá-lo em sérios problemas mais tarde. Com menos de 3 minutos passados, ele já tem pontos suficientes para completar os requisitos da missão secundária e pensa que é melhor não chamar atenção desnecessária. Quando ele sai, vê Yeonhwa saindo, parecendo completamente exausta e murmurando sobre o quão difícil foi lá dentro. Ver Kim saindo tão cedo faz o professor perceber que ele é o mesmo cara que uma vez escolheu desistir de uma luta PVP e agora ele está ali, nem conseguindo durar os 10 minutos completos. Em sua mente, ele zomba do que vê como uma mentalidade fraca, mas esse julgamento muda rapidamente quando ele checa as classificações e percebe que Kim já está no grupo de meio a alto nível. O fato de alguém ter chegado a esse nível em tão pouco tempo mexe bastante com as expectativas do professor, já que é a primeira vez que ele vê algo assim. Decidindo que vale a pena ficar de olho nesse garoto por enquanto, ele chama o próximo grupo de alunos, que inclui Hyun-woo e os outros. Kim então olha o quadro de líderes e percebe que até os melhores talentos, como Lee e Mo Yeon-jun, estão mais ou menos no nível de Hansomi, o que o faz se perguntar se Hyun-woo realmente pode ultrapassar a galera de ponta. E bem na hora, acontece. Hyun-woo fica em primeiro lugar com a maior pontuação, provando que não é só sorte. Impressionado com o resultado, Kim elogia seu amigo assim que ele sai, mas Hyun-woo rapidamente desvia o crédito, dizendo que foi tudo graças a Kim por deixar ele reiniciar durante a luta PVP. Claro, nem todo mundo está empolgado com o sucesso deles, e algumas pessoas próximas soltam comentários passivo-agressivos sobre Kim, mas Hyun-woo começa a se irritar enquanto Kim calmamente pisca pra ele, sinalizando que ignore o barulho e economize energia. Quando Kim pergunta se o exame já acabou, Hyun-woo aponta que a pontuação de Chun-hee ainda não apareceu. Enquanto isso, dentro da masmorra, Chun-hee claramente está tendo dificuldades, com goblins a cercando, e ela mal consegue retardá-los. Nesse momento, ela lembra do que Kim disse para Yein sobre mirar na cabeça e decide tentar ela mesma, concentrando sua mana em um único ponto, enquanto puxa seu arco para um disparo forte. No final, sua pontuação fica bem baixa, e quando ela aparece na tela, ela fica sem jeito e murmura sobre como é injusto mostrar sua pontuação assim. O professor então encerra o exame e anuncia que os resultados saem amanhã, pedindo a todos que descansem até lá. Assim que a turma é dispensada, ele vai direto até o cara dos computadores, sem perder tempo, e exige ver a gravação do exame de conquista de Kim. O cara tenta puxar a gravação na hora, mas as coisas tomam um rumo inesperado quando ele percebe que a gravação não foi salva. Isso claramente não agrada ao professor, e depois de investigar um pouco, eles descobrem a óbvia verdade. Kim deletou a gravação, isso definitivamente levanta suspeitas. O professor sabe que se nosso garoto continuar indo no ritmo que estava, logo ele ultrapassaria os 2.000 pontos. No começo, ele pensa que é possível que ele seja um dos apóstolos do Senhor do Mal que infiltrou a academia, então seria inteligente preparar contramedidas discretas contra ele. Quatro Olhos pergunta se deve relatar o caso para o diretor, mas o professor decide observar mais um pouco, porque se não apresentarem provas concretas de imediato, ele acha que Kim vai se esconder e se tornar ainda mais difícil de pegar. Enquanto sai, ele conclui que,
se nosso garoto realmente for um impostor, logo ele mostrará sua verdadeira natureza. Enquanto isso, na cafeteria, nosso herói, junto com Hyun-woo e Ye-in, tomam um café. Parece que eles se reuniram no café para tentar entender o confuso livreto que receberam enquanto curtam uma boa xícara de café. Nosso garoto pede para Hyun-woo tirar a carteira de estudante e verificar os pontos. Ele explica que o número que vê são pontos disponíveis que funcionam como uma moeda na academia. Ele continua dizendo que os pontos podem ser ganhos em missões de masmorra, como está escrito no livro, e embora possam ser usados para comprar itens ou serviços, também podem comprar gravações que podem ser acessadas logo antes de o aluno deixar a masmorra, incluindo replays de outros alunos. Ele mostra a gravação de Somen que comprou por 100 pontos. Ver a gravação da garota de cabelo azul acessível tão facilmente deixa Hyun-woo completamente sem palavras. Kim diz que como Hyun-woo tem uma boa pontuação, a dele provavelmente também venderia por muitos pontos. E é exatamente o que acontece. Enquanto Hyun-woo assiste surpreso, ele ganha 300 pontos com as pessoas comprando seus replays de masmorra. O amigo de Kim imediatamente percebe que isso é realmente ruim, porque outros alunos podem analisá-lo e descobrir suas fraquezas. Ele diz a Hyun-woo que, embora tenha se saído bem graças às regras especiais dentro da masmorra, todos logo descobrirão que ele tem um núcleo muito fraco. Mas, devido ao valor dos pontos, o risco vale a pena. Em seguida, nosso herói revela que há uma sala de treinamento especial, onde a mana é densa, o que permite a ele cultivar e crescer mais rápido. Hyun-woo salta da cadeira surpreso ao saber que um lugar assim existe, mas Kim pede para ele não ficar tão empolgado porque há condições rigorosas para entrar. Hyun-woo rapidamente adivinha que deve custar uma fortuna, e Kim confirma que custa nada menos que 500 pontos por apenas 6 horas. Não demora muito para que seu amigo perceba que se ele for lá todo dia, vai ficar mais quebrado do que as pessoas sem teto nas ruas. Então, o amigo de Kim pergunta se há outra forma, e nosso garoto animado responde que eles podem comprar o passe de temporada, que é dado aos melhores clubes, o que significa que eles teriam que roubar a vaga de alguém como Mo Yang-jun no clube de esgrima, o que parece bem impossível. Hyun-woo rapidamente desiste da ideia, mas Kim avisa que pode ajudar ele em troca de um favor. Com um sorriso travesso, ele diz que quer que Hyun-woo se aventure na masmorra profunda assim que estiver forte o suficiente, explicando que é um lugar mortal muito mais difícil do que a Floresta da Névoa que eles acabaram de enfrentar. Sem hesitar, Hyun-woo confirma que tem espírito de guerreiro, então não há dúvida de que vai aceitar o convite. Ao ouvir isso, Kim diz para ele treinar o máximo que puder, garantindo que conseguirá o passe de temporada para ele em 2 semanas. Depois disso, ele vai para a oficina para fechar mais um trato. Dentro, ele encontra um recluso ocupado na escuridão que pede para que Kim diga o que quer. Nosso garoto cumprimenta educadamente o veterano e diz que gostaria de entrar para o clube de engenharia mágica, e o homem pergunta por que ele veio direto para a oficina 4 ao invés da 1, e ele responde que o pessoal da oficina 1 mandou ele ali, o que claramente deixa o veterano irritado. O cara manda ele falar o que quer e sair sem ficar enchendo o saco. Ao virar, Kim observa que seu veterano tem uma habilidade de engenharia mágica de rank B e copia felizmente, sem nem se importar com o consentimento. Depois disso, ele olha ali ao redor procurando por algo, e quando seus olhos pousam em um objeto, um sorriso travesso aparece em seu rosto. Ele pega um cubo azul brilhante e pergunta ao veterano se ele tem algum valor. O homem responde que é um lixo inútil, pois é tão complexo que ninguém consegue replicar algo como aquilo. Então nosso garoto pergunta se pode pegar, dizendo que se sente mal por levar de graça, então oferece trocá-lo por um reagente de catalisador, porque, embora o item não seja grande coisa, é algo que um engenheiro sempre precisa. Como ele planejou, o veterano aceita feliz a troca e avisa para ele não falar nada sobre o negócio, e Kim sorri enquanto sai, vendo o tolo se alegrar, achando que acabou de trocar um catalisador que vale 1000 pontos por algo que basicamente é lixo. De repente, uma missão opcional aparece para Kim, e ele rapidamente clica em aceitar, mesmo sabendo que vai ser um grande trabalho. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a recompensa dessa missão lixo é o item de rank S, chamado o Cubo da Vida. Como alguém que já criou 1000 personagens de rank S no passado, ele vai até a sala de treinamento de mana, porque conhece um truque de como fazer o item sem passar pela linha de missões cansativa, usando a habilidade de amplificação para aprimorar e a habilidade de engenharia mágica B, copiada para rank S. Ele começa a resolver o cubo mágico 10/10 dentro de um limite de tempo de apenas 60 segundos. Normalmente, isso levaria cerca de 3 dias para ser resolvido, mas ele consegue fazer um progresso significativo em apenas 1 minuto. Depois disso, ele se concentra totalmente e cresce seu núcleo com 1 hora inteira de meditação focada, seguindo com 1 minuto de trabalho no cubo repetidamente, sem parar, porque ele precisa do cubo da vida até sexta-feira para um evento muito especial. No dia seguinte, na aula, ele se surpreende ao ver Ye-in chegando cedo, enquanto Hyun-woo está estranhamente atrasado, mas logo é distraído pelo ataque surpresa de biscoitos de dinossauro de Ye-in. Enquanto nosso garoto fica completamente encantado com os biscoitos de dinossauro crocantes dela, Hyun-woo finalmente chega, e ele pergunta como
como foi na sala de treinamento especial. Com um grande sorriso no rosto, Hyun-woo diz que foi incrível e acredita que terá um grande avanço em breve. Ao ouvir isso, Kim promete que conseguirá o passe de temporada assim que possível, enquanto Ye-in entra em depressão profunda ao ouvir Kim chamando seus biscoitos de dinossauros fofos. Então, o professor entra na sala e anuncia que as batalhas agora acontecerão na arena, e o limite de tempo será aumentado para 10 minutos completos. Então eles devem usar cada momento com sabedoria. Ele também explica que todo aluno do primeiro ano deve completar 3 lutas durante a semana e que suas pontuações serão muito reduzidas se recusarem a participar. Ao ouvir isso, Kim sorri silenciosamente, antecipando o evento que ele estava esperando ansiosamente, e pensa que finalmente é hora de destruir a concorrência. Ele checa o painel do sistema e percebe uma missão secundária que aumenta a recompensa conforme o número de vitórias que ele conquista após jogar 3 partidas PVP. Por causa disso, ele sabe que não pode perder e não tem escolha a não ser ganhar. Ele diz a Hyun-woo para ir com ele para a arena, mas antes que possam sair, Ye-in pega seu braço e menciona que está livre hoje. Todos ao redor deles olham, pensando que uma proposta está prestes a ser feita, mas suas esperanças caem imediatamente quando percebem que tudo o que ela quer é uma sessão de treinamento que os dois já haviam planejado. No final da tarde, quando a arena está completamente vazia e Kim está casualmente se divertindo com seu amigo, um cara de cabelo vermelho chamado Ji-hong entra e começa a zombar dele por ter desistido da batalha contra a Miss Song. Ele chama Kim de covarde, o que imediatamente deixa Hyun-woo ainda mais irritado, mas Kim calmamente acena com a mão, afastando o assunto e impedindo que a situação piore. Ainda assim, Kim não tem planos de pegar leve com o ruivo e começa a provocá-lo, apontando que ambos acabaram com a mesma pontuação nos exames de colocação, e isso deixa Ji-hong ainda mais irritado, e ele grita sobre como é insultante ser comparado a um covarde, desafiando Kim para um duelo direto ali mesmo. Kim aceita sem hesitar, claramente se divertindo com o rumo que as coisas estavam tomando. Ji-hong vai com tudo, acreditando que pode terminar a luta com um único golpe forte, mas Kim está um passo à frente e o atinge com o feitiço do beija-flor, paralisando-o instantaneamente. Ele ainda zomba de Ji-hong por cair no mesmo truque 2 vezes, especialmente depois de ser humilhado pela garota do trovão não muito tempo atrás. Kim diz que pelo menos foi mais misericordioso que Song Chunye e finaliza a luta com uma vitória limpa. Mesmo depois de levar uma derrota decente, o ruivo se recusa a aceitar a derrota e insiste que uma segunda luta teria um resultado diferente. Kim finge que aceita e parte para outra rodada, mas o resultado é o mesmo, com Ji-hong saindo ainda pior do que antes. Ainda não disposto a desistir, Ji-hong desafia Kim novamente, claramente determinado a tentar virar o jogo de alguma forma. Embora Kim precise de mais uma vitória para completar sua missão, ele age como se estivesse completamente exausto e insiste em obter algo em troca, se forem lutar novamente. O pobre ruivo, desesperado por outra chance, entrega uma pílula espiritual feita por sua própria família para que Kim aceite o rematch, apenas para ser derrotado da mesma maneira mais uma vez. Desta vez, a surra finalmente faz Ji-hong perceber o erro e ele admite a derrota, até pedindo desculpas por todas as coisas rudes que disse antes. Ele diz a Kim que estava errado ao chamá-lo de covarde e que o julgou mal, mas Kim, de forma casual, diz para ele continuar agindo como um covarde por enquanto. Embora o pedido pareça meio suspeito, Ji-hong acaba concordando sem insistir mais. Depois de acumular suas 3 vitórias, Kim checa com seu amigo e descobre que Hyun-woo também conseguiu 2 vitórias. Hyun-woo diz que ainda tem uma luta para fazer e pede para Kim seguir em frente enquanto ele finaliza. E então vai para a sala de treinamento de mana, onde começa a trabalhar com Ye-in, pacientemente ensinando-lhe os conceitos básicos das balas mágicas e ajudando-a a ficar mais forte. A garota se revela uma aprendiz rápida e o jeito como ela pega tudo impressiona Kim de verdade. O treinamento segue até finalmente ser a vez dela lutar e ela entra em seu combate contra um cara de cabelo verde chamado Kwak Ji Chaeol. O cara tenta se esconder usando o terreno, mas Ye-in sorri e o derruba rapidamente como um pássaro na linha do fio, garantindo uma vitória limpa e fácil. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Mais tarde naquela noite, o professor da turma revisa as gravações das lutas e percebe algumas coisas que não batem. Seus olhos se arregalam quando vê a batalha de Ye-in e começa a questionar como alguém poderia melhorar tanto em apenas 2 dias. Então ele se lembra de ter ouvido que Kim treinou com ela e fica claro que ele deve ter puxado algumas cordas de novo. O que ele vê dá um calafrio nele enquanto começa a se perguntar quem é realmente esse garoto misterioso
misterioso. Enquanto isso, Kim está relaxando em algum lugar completamente focado no cubo e finalmente termina de criar o cubo da vida, que aumenta a eficácia de qualquer item de tipo vida armazenado em 1,3 vezes. Ele se sente bastante orgulhoso de si mesmo por todo o trabalho árduo e meditação intensa que fez para melhorar seu núcleo pro rank D. Então agora o consumo de mana das habilidades não será mais tão doloroso quanto antes. Com suas preparações finalmente completas, nosso herói se prepara para divulgar sua nova invenção. No caminho para a aula, ele encontra a druidessa Parkinari e, como ele planejou, todos os animais, como o gato dela, são extremamente sensíveis à energia vital. Então o cubo imediatamente atrai o tigre-gato, que pula direto para o cubo e se acomoda ali bem confortável. Nari se desculpa pelo gato, curioso e excessivamente grudento, pedindo educadamente para ele sair, mas como druidessa, ela sente instantaneamente a rica energia vital emanando de sua invenção estranha. Naquele momento, Kim diz que precisa ir embora, então seria ótimo se ela pudesse levar o gato, que está mais grudado nele do que sua ex. Intrigada com o cubo misterioso, Nari pergunta se ele é da turma 3, e depois disso, ela finalmente se despede, ainda se desculpando, resultando em um grande sucesso na missão silenciosa de Kim para conseguir o precioso passe de temporada. Então, Kim se prepara para o tão aguardado evento principal. Mais tarde, na aula, o professor está fazendo uma palestra chata, mas ele espera intensamente apenas mais um minuto até o evento ser acionado. Quando a aula finalmente acaba, os alunos começam a se distrair e conversar quando, de repente, uma aura vermelha profunda brilha intensamente e um orbe pulsante aparece do nada. Raios explodem do misterioso orbe e atingem todos os alunos na sala, mas o pânico deles dura pouco, já que ele desaparece tão rápido quanto apareceu. A princípio, eles acham que nada realmente aconteceu, mas quando começam a anotar números impressos nas testas uns dos outros, nosso herói imediatamente reconhece isso como a inspeção surpresa conhecida como Banwave. Ele utiliza uma magia sci-fi sofisticada para detectar se os alunos possuem brinquedos inadequados ou itens ilegais em seus inventários e os tranca. Kim fica genuinamente surpreso com o som horrível que o orbe faz, enquanto Yein e Hyunwoo permanecem impassíveis, como se nada de estranho tivesse acontecido. Então ele olha para um cara medíocre que está em pânico, verificando seu inventário, e calmamente se aproxima dele para perguntar se o presidente do clube dele lhe disse que hoje era o dia de inspeção. O cara, ainda desesperado, grita que não tem nada tecnicamente ilegal, mas o que ele tem são coisas que nenhum homem deveria carregar. Então nosso garoto casualmente oferece uma ajudinha. Ele duvida que Kim realmente possa fazer algo, mas no momento em que Kim pega o item de volta, ele implora desesperadamente para ser salvo e jura que fará qualquer coisa em troca. Ao ouvir isso, nosso herói esclarece calmamente que ele agora deve um favor e o cara rapidamente confirma sem hesitar. Kim então diz para ele colocar qualquer item banido dentro do cubo, fazendo o cara ficar curiosamente suspeito se aquilo realmente é seguro. Escondidos debaixo da mesa, como dois caras bem suspeitos, Kim diz para ele pegar ou largar. Ouvindo os passos se aproximando, o cara entra em pânico e rapidamente coloca todos os seus contrabandos dentro do cubo da vida sem mais palavras. De repente, Chun-Hye faz uma entrada explosiva e grita para que todos os vilões nojentos parem onde estão. Ela imediatamente nota os garotos escondidos sob a mesa e exige saber o que exatamente estão tentando esconder, mas nosso herói simplesmente se levanta e responde que eles estavam apenas tendo uma conversa privada de rapazes e não é da conta dela. O cara com o número na testa o apoia, insistindo que não estavam fazendo nada suspeito, mas Chun-Hye manda ele esvaziar os bolsos de qualquer lixo duvidoso que ele esteja carregando. Então, ela se vira pra Kim e diz para ele mostrar o que está escondendo também, porque o orbe não mente. Ela fica atônita quando o orbe não acusa nada e, sem palavras, observa enquanto Kim se desculpa e sai tranquilamente, sentindo-se bem por ter conseguido o cubo da vida a tempo de sexta-feira. Isso porque demonstrar a utilidade do único item capaz de passar pela Banwave lhe dará um grande poder de barganha. Depois da aula, ele caminha pelo corredor com o mesmo cara, que não para de agradecê-lo sem parar, já que ele provavelmente não estaria mais respirando se fosse pego carregando as coisas ilegais que tinha. Com um sorriso travesso, Kim o lembra casualmente que ele não fez isso de graça. Nosso herói então diz pra ele ir direto ao presidente do seu clube e pegar os itens de volta, e o cara, nervoso, admite que ela na verdade estava querendo vê-lo há bastante tempo. Veja bem, o sindicato dos ladrões é responsável por mover todos os itens ilegais por toda a Dragon Slayer Academy, e logo na porta, nosso garoto vê o cara ingênuo dizendo um "Oi, a chefe", apenas para ela dar um chute bem no rosto dele por fazê-la trabalhar em um dia de folga. Ela então começa a bater no pobre cara, dizendo que ele desperdiçou seu precioso tempo livre, assistindo ela detonar o cara, quem finalmente diz um "Olá" para lembrá-la de que ele ainda está ali, e a mulher imediatamente se acalma e se apresenta como Gu-Yon, presidente do clube dos ladrões. Ela imediatamente entra no modo de negócios e exige que ele mostre o item que ele afirma ser capaz de passar completamente pelo sistema da Banwave.
Ao ver o cubo da vida de perto, ela não consegue acreditar que ele existe de verdade, como os rumores diziam, e até admite que está tão empolgada que quase quer roubá-lo para si. No entanto, nosso herói lembra a ela que ela seria pega imediatamente, já que todos os itens Magitech possuem uma função anti-roubo, deixando-a surpresa de saber que o cubo é um item Magitech. Ao ouvir isso, a empolgação dela diminui e ela se recosta, perguntando o que exatamente nosso herói está realmente buscando, enquanto também explica que não há muito que eles possam oferecer no momento, já que o clube está quebrado no momento. Ele então garante a ela que não pedirá nada que eles não possam realmente fazer e educadamente pede que ela o acompanhe pessoalmente até o depósito subterrâneo temporário para uma pequena conversa privada de negócios. Isso imediatamente azeda o humor dela e ela estreita os olhos, perguntando se ele está falando sério, pois o depósito temporário é onde todos os contrabandos apreendidos ficam jogados logo depois de serem capturados pelo Banwave. Ela explica que isso normalmente passa por uma triagem pelos superiores dentro de uma semana, após a qual tudo misteriosamente desaparece para um lugar que ninguém sabe nada. No entanto, nosso garoto responde calmamente que já sabe que a própria presidente vai para lá em 1 ou 2 dias. Então ela pergunta se ele é um capanga trabalhando para o comitê disciplinar. Ele dá de ombros e diz a ela que não tem nada a ver com aquele grupo arrogante. Na verdade, ele está em péssimos termos com eles. Ao ouvir isso, ela diz, agradecendo pela ajuda anterior, que o pedido dele não é exatamente algo fácil de se cumprir sem problemas. Então ele a surpreende completamente, dizendo que já sabe que o depósito temporário é vigiado dia e noite pelos membros do comitê disciplinar e que, embora invadir seja difícil, sair depois da missão é praticamente impossível. É exatamente por isso que ele oferece um bom negócio. Ela só precisa ajudá-lo a sair e, em troca, ele entregará o cubo da vida. A presidente faz uma pausa e pondera seriamente sobre a proposta, percebendo que seria incrivelmente útil para o Clube dos Ladrões esconder seus itens mais valiosos dentro de um cubo mágico que nem o Banwave pode detectar. Enquanto ela reflete, Kim troca um olhar direto com ela, dando-lhe a última oportunidade de aceitar o acordo antes que ele saia de cena. No local onde essa operação secreta está prestes a acontecer, os ladrões se reuniram. Antes de fazer qualquer movimento drástico, a líder do clube, Dan Jiu-Young, fez uma contagem preliminar, garantindo que todos estivessem presentes. Todos estavam lá, mas os membros estavam confusos com a adição de um novato desconhecido. Sem dar muitas explicações para seus membros, Jiu-Young simplesmente disse que o garoto estava ali para ajudar. Naturalmente, os ladrões mais velhos estavam céticos quanto ao garoto. A missão já era arriscada o suficiente. Adicionar outro novato no meio poderia complicar tudo. Daven, a garota de tecnologia do clube, e o apoio de fora confirmaram que os preparativos estavam completos. Como último conselho, a líder avisou Kim para não chamar atenção de jeito nenhum. Assim que entrassem, a prioridade seria pegar itens pequenos e raros, infundindo suas pernas com poderes sombrios. O clube dos ladrões avançou. A técnica se chamava Silent Steps, e uma habilidade de movimento de rank B. Desde que o cubo da vida foi criado, Kim sentiu liberdade para limpar a engenharia mágica de sua habilidade e substituí-la por uma habilidade crucial de furtividade. Bastou ver o clube executar a técnica para ele fazer a troca. Enquanto isso, o guardião da alma na entrada estava completamente despreparado para o que estava prestes a acontecer. De repente, ele viu borboletas bizarras voando ao seu redor. Quando ele percebeu que algo estranho estava acontecendo, as borboletas já tinham detonado, se transformando em uma substância restritiva através de um voo sombrio. Foi uma perfeita corda e mordaça para lidar com os guardas despreparados sem causar danos graves. Neste antigo prédio, o terceiro andar secretamente abriga uma tonelada de tesouros confiscados. Não é surpresa que as autoridades tenham colocado incontáveis feitiços de segurança ao redor do local. Depois de contornar uma boa parte das armadilhas, o grupo foi avistado por um guarda de patrulha. O patrulheiro tentou levantar seu bastão, mas foi rapidamente amarrado e neutralizado pelos gêmeos ladrões. Depois, eles encontraram mais guardas, e o grupo lidou com os membros da segurança de forma rápida e eficiente, sem derramar sangue desnecessário. Eventualmente chegaram na última esquina que levava ao depósito temporário. Antes de invadir o local, Dan Jiu-Young retirou um artefato para uma verificação final. Através de um vidro mágico, ela avistou um cara com cara de goblin, aparentemente protegendo a porta do depósito. Ele era um durão do terceiro ano, com um machado de rank, chamado Hell Cleaver. Para uma ladra como Jiu-Young, essa era a pior combinação possível. Parece que Kim teria que intervir e dar uma ajuda antes de o trabalho realmente começar. Ele se virou para a líder e perguntou se ela tinha Shadow Dream em sua lista de habilidades. Existem poucas pessoas que sabem sobre essa técnica, mas não havia tempo para explicar como Kim ficou sabendo dela. Depois de receber a confirmação, ele deu um pequeno toque nela e usou Amplify para elevar a técnica de Shadow Dream de Rank C para Rank A. Eles estavam perdendo tempo, então não havia tempo para surpresas. Jiu-Young usou Shadow Dream e gerou mais borboletas do que Kim jamais viu em sua vida. As moscas roxas
ladrões rapidamente se agrupam ao redor do bastardo do machado. Como o bruto que era, o cara começou a balançar sua enorme arma, tentando acertar as pequenas borboletas. Claro, isso não funcionou nem um pouco. Assim que uma das borboletas entrou no alcance para explodir, uma reação em cadeia foi acionada. O Brutamontes foi retirado de cena com um único golpe. Ele parecia um casulo pronto para sair com asas. A habilidade de Hank, a ação de Hank é por um motivo que o Young fez uma anotação mental para confrontar o calouro sobre toda essa maluquice depois da missão terminar. Com a última linha de defesa neutralizada, os ladrões ficaram livres para se esbaldar nos tesouros. Enquanto eles procuravam por coisas brilhantes e valiosas, Kim fez uma comprinha pessoal. A lista de itens banidos na academia geralmente restringe itens com efeitos colaterais perigosos. Se for algo que danifique o corpo ou a mente, será banido. Nesta noite, Kim está focado em itens banidos com penalidades elementares, como esta pedra de choque que causa paralisia. Com sua resistência elemental de Rank S, esses itens são praticamente livres de efeitos colaterais. Depois de alguns minutos de busca cuidadosa, ele finalmente se sentiu satisfeito com sua pilhagem. Como ainda tinha um pouco de tempo, ele resolveu dar uma olhada nos livros de habilidades. Habilidades com penalidades elementares severas tendem a ser fortes. Afinal, olhando pilhas e mais pilhas de livros de habilidades, ele finalmente encontrou algo que chamou sua atenção. Era um livro fumegante que exalava um calor incrível. Como quem está carente nas habilidades de combate, este grimório que descrevia um soco flamejante foi uma dádiva. Enquanto a equipe estava embalando o loot, alguns visitantes inesperados apareceram. O presidente do conselho estudantil da Dragon Slayer Academy, Song Chun-ki, e o membro do comitê disciplinar do segundo ano, Guak Seung-jae, vieram complicar as coisas. Deng Yu-yong não se perturbou. Ela estava mais irritada do que qualquer outra coisa. Eles podem ter escolhido a noite errada para fazer essa operação, sem querer ouvir nada deles. O presidente do conselho estudantil exigiu a rendição completa e uma transferência pacífica para a sala disciplinar. Quanto mais a operação demorasse, pior seria para os ladrões. Nesse caso, Gil-yong puxou uma das contingências do clube e gritou para sua equipe se separar e escapar. Ela jogou algo no chão, gerando um abrigo sombrio que ocultou seus aliados por alguns minutos. Claro, isso foi tempo suficiente para saírem da jogada. Wak Seung-jae puxou um cristal de adivinhação e rapidamente rastreou os ladrões ainda presos dentro do prédio. Depois de repassar a informação para toda a equipe de segurança, sair do antigo prédio agora ficou ainda mais difícil. No caminho de saída, Kim foi interrompido por uma grande pedra rolando em sua direção. Felizmente, ele teve reflexos bons o suficiente para desviar da pedra rochosa. Guak Seung-jae saiu calmamente do canto, elogiando Kim por desviar de um ataque furtivo tão bem executado. Seung-jae estava atualizado com sua lição de casa. Ele conhecia a maioria dos membros do clube dos ladrões. Mas esse garoto de cabelo preto era completamente desconhecido, talvez um calouro, e não deu nenhuma resposta verbal. Ele era inteligente o suficiente para esconder sua voz diante das autoridades, e Guak Seung-jae respeitou isso. Se ele não falar, isso basicamente significa que a rendição está fora de questão. Ao redor do chão, estacas de pedra afiadas se ergueram tentando desestabilizar Kim. Depois de fechar um pouco da distância, ele invocou um beija-flor elétrico. Guak Seung-jae estalou a língua e invocou canhões de pedra segurados por raízes de árvore. Ele enviou uma chuva de bolas de canhão na esperança de derrubar o ladrão, mas o beija-flor simplesmente flutuou pela chuva de bolas com uma graça impressionante. Esse nerd nunca tinha visto um controle de pássaros tão bom em toda a sua vida. Se ele não tivesse colocado um feitiço defensivo em antecipação, ele estaria perdido agora. Enquanto se recuperava do choque, o calouro ladrão correu pasto dele com passos silenciosos. Infelizmente para Kim, ele foi forçado a tomar o único caminho de saída, e esse caminho estava cheio de armadilhas mortais feitas de mais canhões de pedra. Wak Seung-jae detonou outra rajada, aparentemente querendo fazer um exemplo do calouro. Ninguém jamais havia sobrevivido a um dos seus ataques planejados. Quando ele estava prestes a verificar o que aconteceu, Seung-jae começou a suar, enquanto a temperatura ao redor do corredor subia para níveis infernais. A última coisa que ele viu foi um ladrão com um punho, ardendo como se tivesse vindo diretamente das profundezas do inferno. Sentindo a pressão enquanto testemunhava uma habilidade proibida em ação, Seung-jae colocou toda a mana que tinha no corpo para construir uma robusta parede de triplo Bloodstone. Aquela técnica defensiva sofisticada não era mais do que uma fina folha de papel contra o soco em chamas de Kim. Ele executou Inferno Fist com maestria devastadora, rasgando a parede e mandando Seung-jae embora. Desta vez, ele teve sorte e conseguiu, mas controlar uma habilidade proibida foi mais difícil do que ele pensava. O nível de poder, em particular, era difícil de controlar. Felizmente, Kim se afastou o suficiente para evitar causar ferimentos graves no pobre sujeito. A escola provavelmente não interferiria, mas a Torre de Magia Esmeralda e o Comitê
comitê disciplinar não ficariam calados. Esses curiosos bastões iriam trabalhar em dobro para descobrir a identidade de Kim. No entanto, eles não encontrariam nada. De repente, os sons de passos atraídos pela confusão começaram a se aproximar. Esse era o sinal de Kim para sair de cena. Enquanto ele silenciosamente saía do campo de batalha, os jovens membros do comitê disciplinar chegaram. No dia seguinte, algumas pessoas foram escoltadas até a sala de verdade do comitê disciplinar dos estudantes. Sentada na cadeira quente, Dang Yu-yong se fez de santa enquanto alegava sua inocência. Ela havia ficado detida por tanto tempo que conseguiu desgastar o presidente do conselho estudantil até ele deixar a sala. O chefe do comitê disciplinar, Oh Se-hun, assumiu o processo de interrogatório e adotou uma abordagem mais suave. Ele calmamente entregou o registro de itens do depósito temporário para Ju-young e ela folheou as páginas com um sorriso de satisfação. Internamente, ela agradeceu a Kim por ter se envolvido. Página por página, pequenos itens valiosos foram furtados por seu clube. O chefe do comitê e todos os outros sabiam quem era o culpado, mas não sabiam o método que usaram para esconder os itens, nem tinham provas concretas. Como sempre, Gyu-young negou firmemente as acusações. Se ela tivesse que pagar por um crime sem evidências reais, não ia cair nessa armadilha. Por enquanto, o chefe só poderia aplicar uma punição fraca ao principal culpado. Depois de deixar a sala de verdade, ela se deparou com o resto do comitê disciplinar. Contando os membros dentro da sala, parecia que estavam faltando um membro-chave. Ver ela se comportando de maneira convencida irritou Song Chun-hee. Ela achava que a mente mestra estava fingindo que não sabia de nada. Chegando ao limite da paciência, Chun-hee exclamou sobre um dos ladrões usar algo tão perigoso quanto o Inferno Fist para mandar o veterano Guak Seong-jae para a enfermaria. Na verdade, Ju-young não fazia ideia do que essa garota estava falando, mas se tivesse que adivinhar, só havia um cara naquela operação habilidoso o suficiente para usar uma técnica proibida. Depois de ser interrogada, a líder do clube foi direto para o clube e verificou a mão de Kim. Surpreendentemente, estava perfeitamente bem, sem marcas de queimaduras. Kim não se preocupou em esconder o fato de que ele foi responsável pela hospitalização daquele sujeito. Esqueça aquele nerd de 4 olhos. É hora de ver os frutos do trabalho deles. Olhando para a abundância de tesouros armazenados com segurança no cubo da vida, Gyu-young estava babando de excitação. Ela nunca tinha visto uma sopa de cores tão bonitas antes. Com essa colheita abundante, o acordo pode ser considerado cumprido. Justo quando Kim estava prestes a sair, Gyu-young o parou com um convite formal para se juntar ao clube dos ladrões. Ela prometeu cuidar do novato se ele deixasse. Na noite passada, ela viu arrogância e ganância. Aos olhos dela, esse garoto era a personificação de um ladrão perfeito. Pode parecer um insulto, mas era um grande elogio vindo dela. De qualquer forma, Kim recusou a oferta de recrutamento. Ele achou que essa garota só queria ele em parte. Por causa do cubo da vida, ele já tinha planos de vender esse negócio. Embora, mais do que tudo, ele precisava de passes para a sala de treinamento especial, cerca de 4 deles. Além disso, a imunidade ao Bandwave era apenas um recurso extra. A verdadeira força do cubo estava em sua habilidade central. Ele prometeu revelar a descrição do item para ela em troca de um pequeno favor. Kim só queria plantar algumas sementes ao passar uma mensagem para o chefe do clube de Magitech. Algumas notícias sobre um calouro que completou um cubo das 10 Ju-young concordou e ficou boquiaberta ao ler o que o cubo da vida realmente faz. Melhorar os efeitos de itens de vida armazenados em 1,3 vezes. Algo tão quebrado que seria vendido independentemente do preço em algumas facções. Antes de finalmente sair, Gyu-young o incentivou seriamente a considerar seu convite. Mesmo sem o cubo na equação, ela valorizava tudo o que ele podia trazer para a mesa, então ele prometeu pensar nisso. Um fim de semana passou e alguns dias de silêncio esfriaram um pouco o comitê disciplinar. Hoje, Kim está indo para a aula com a sempre letárgica Ye-in. Já é segunda-feira de manhã e ela já está se movendo como uma zumbi. Conforme se aproximavam da próxima aula, Kim começou a perceber que estava sendo seguido por alguns pirralhos da Torre de Magia Esmeralda ou do Clube da Natureza. Ele não se importava muito se eles estavam bisbilhotando, mas resolver o problema logo era o caminho menos irritante de lidar com isso. Então, ele deixou Ye-in ir para a aula primeiro, enquanto ele lidava com alguns ratos. Ye-in silenciosamente cedeu, mas também percebeu os 2 bisbilhoteiros mal escondidos. Quem se virou e confrontou diretamente o chato dueto. A garota se alarmou e o garoto, arrogante, ficou contente por Kim ter facilitado o confronto para ele. Ele se gabou dizendo que era um mago da Torre de Magia Esmeralda. A garota de cabelo azul foi muito mais educada em sua abordagem, convidando formalmente Kim para conhecer o líder deles. Claro, ele recusou firmemente tal convite. Se o líder da torre precisar de algo dele, ele que venha pessoalmente, ao invés de mandar capangas. O garoto estava satisfeito por Kim não cooperar. Colocando uma luva, ele estava ansioso para bater em alguém para dar uma mensagem. Nesse aspecto, Kim concorda. Sem dar ao rato a chance de terminar seu monólogo, Kim mandou um beija-flor voar. Quando o pássaro pousou, paralisou completamente
completamente o Rato Verde, fazendo-o se contorcer incontrolavelmente. A Senhora Rato observou seu parceiro tremendo no chão, sem saber o que fazer. Se é uma luta que eles estavam buscando, quem estava sempre disponível. Sabendo que ela não tinha chances contra alguém tão decisivo quanto ele, a Senhora Rato se desculpou por causar problemas. Pelo movimento do beija-flor, ela pôde perceber que esse Kim era um lutador habilidoso. Ela se desculpou e ele virou as costas. Pelo menos um dos ratos tinha cérebros suficientes para saber quando desistir. A Senhora Rato acreditava que os rumores sobre Kim ser um covarde não passavam de mentira. Por outro lado, o Senhor Rato acreditava que Kim simplesmente teve sorte com o acerto. Ele já estava planejando sua vingança quando uma bala mágica cortou toda a enrolação e atingiu a parte de trás de sua cabeça. A Senhora Rato rapidamente escaneou os arredores, aterrorizada com o atirador invisível que poderia estar escondido em qualquer lugar. Ela tentou ser educada e inteligente, mas a Senhora Rato foi implicada e recebeu um tiro na cabeça. Os representantes da Torre de Magia Esmeralda foram efetivamente neutralizados. Na aula, o instrutor discutia como os calabouços são projetados para esgotar aqueles que entram. Ficar sem recursos dentro é equivalente ao fracasso. Surpreendentemente, Yen entrou em sua cadeira mais tarde que Kim, talvez porque ela estivesse ocupada eliminando algumas pragas lá fora. Finalmente, o instrutor anunciou que o próximo teste de raid seria em formato de ataque cronometrado. Calabouços de nível superficial podem ser desafiados várias vezes no modo de prática, mas no teste real, você só tem uma chance. Para um ataque cronometrado, o objetivo é descansar o alvo e destruir o totem em 5 minutos para passar. Os estudantes foram incentivados a praticar suas rotas mais eficientes antes que a raid ao vivo começasse. Como será um desafio em dupla, Shin Byung-chul imediatamente se agarrou ao último vencedor do exame. Go Byung-woo Kim deu o sinal verde para o cara se emparelhar com outro de seus amigos. Parece que o parceiro dele já havia sido decidido assim que o instrutor anunciou. Yen se agarrou nas mangas dele, declarando que agora eles eram uma dupla. Justo quando você pensa que o senhor e a senhora Rato acabaram de ser punidos, a atenção se volta para a Torre de Magia Esmeralda. Um cara careca com o poder de controlar árvores está despejando sua raiva e frustração sobre seus subordinados. Seu irmão, um oficial disciplinar, foi espancado por um ladrão, afinal. O careca conseguiu controlar suas emoções, deixando o senhor Rato para trás, antes que as coisas ficassem fora de controle. Sentado em seu trono de madeira, o careca se afundava em seu pressentimento ruim. O presidente da Torre de Magia Esmeralda, Mock Jung-hwa, planeja encontrar o infame Kim sob o conselho do presidente do Clube da Natureza, Ha Su-hyun. A reputação da torre está no fundo do poço. Talvez eles consigam melhorar um pouco se conseguirem colocar as mãos naquele cubo estranho. Jung-hwa planeja pegá-lo como pagamento pelo insulto à Esmeralda. Ao ouvir o plano do chefe, o Senhor Rato falou fora de hora e se ofereceu para ser enviado mais uma vez em uma missão para se redimir. Ele insistiu que foi apenas descuidado da primeira vez. Jung-hwa estava disposto a lhe dar uma chance de redenção, mas o fracasso resultaria em expulsão do clube. Mesmo com esse grande risco, o Senhor Rato aceitou a missão com confiança. Para ficar mais seguro, Mock Jung-hwa concordou em emprestar um golem ao Senhor Rato para ajudar a esmagar o enigmático calouro. Enquanto as conspirações fervem na Torre Esmeralda, nosso garoto está correndo pela Pântano dos Goblins, ao lado de Yen. Esta é a primeira rodada de prática deles. Apenas um teste para sentir o formato do ataque cronometrado, para ganhar a maior recompensa no calabouço solo e em duplas. O sistema deu aqui em menos de 1 minuto para limpar ambos os testes. O calabouço solo não será problema, já que ele pode ir com tudo lá. A avaliação em dupla é um pouco mais difícil. Se ele ensinasse para Yen o padrão fixo desse pântano infestado de goblins, correr contra o tempo seria moleza. No entanto, dar para ela um truque como esse não a ajudaria a crescer naturalmente. Ela se beneficiaria mais praticando suas próprias rotações e caminhos. Alguns minutos depois de correr e atirar, a dupla finalmente chegou à toca inundada do chefe Goblin, o chefe do pântano. Antes de engajar, Kim perguntou à sua parceira se ela preferia esquivar ou atacar de forma agressiva desde o início. Vencer um chefe rende 120 pontos extras para a equipe. Com uma recompensa tão tentadora em jogo, como não arriscar e tentar a morte certa? Kim se posicionou de forma otimizada para apoiar o DPS de Yen, usando o controle que o beija-flor proporciona. Infelizmente, o monstro-chefe não era burro o suficiente para aguentar um ataque óbvio com o corpo. No entanto, a atenção do Goblin do pântano foi atraída, deixando Yen completamente aberta para um disparo limpo com seu rifle. Ao puxar o gatilho, ela acertou a parte de trás da cabeça careca do Goblin. Sua bala mágica não tinha dano suficiente para perfurar e matar de uma só vez. Se fosse o caso, o ataque apenas fez o chefe ficar mais hostil e errático. Com uma fúria cega, o Goblin do pântano trocou seu alvo para ser a atiradora. A vantagem do rifle foi completamente anulada em combate tão próximo. Mesmo assim, Yen não entrou em pânico nem por um segundo. Ela calmamente ajustou sua mira e disparou. Parte de sua confiança vinha da confiança que tinha em Kim, que sempre
sempre tomava a decisão certa no momento certo, usando o amplificar nela mesma. O beija-flor teve seu rank elevado de E para C por um tempo limitado. Como resultado, o pássaro ficou maior e mais pronunciado. Sua voltagem subiu e a propriedade paralisante ficou ainda mais potente. Com um Goblin completamente paralisado em sua mira, Yen alinhou um brutal disparo de 5 metros. A corrida de treino foi um grande sucesso. Somando os pontos de matar, o tempo restante e o bônus de limpeza, a dupla marcou 649 pontos. Eles reduziram bastante seu tempo desde a primeira tentativa, e ainda há espaço para melhorar. Antes de repetir, Yen perguntou ao seu parceiro se ele poderia demonstrar aquela técnica de disparo mágico novamente. Depois de passar mais tempo com ela, Kim percebeu o quão competitiva essa garota realmente era. Ela estava claramente irritada por o chefe Goblin não ter caído quando ela teve a primeira chance limpa. Como ela queria trabalhar em partes específicas de seu jogo, seria melhor ir para o centro de treinamento. No stand de tiro, Kim elaborou uma lição detalhada sobre uma habilidade chamada descarregamento. Até agora, a qualidade dos disparos mágicos de sua parceira estava ótima. No entanto, ela os estava usando apenas como ferramentas, e nada mais, desperdiçando efetivamente todo o seu potencial. Para demonstrar com um exemplo simples, ele formou uma bala mágica e fingiu que sua mão era uma pistola mágica. Dessa forma, ele conseguiu mostrar uma demonstração mais detalhada de liberação rápida de mana, com um estalo de dedo bem cronometrado. Esse é o princípio central do descarregamento. É semelhante a disparar uma bala de mana normal, mas pegar esses ajustes minuciosos realmente pode mudar a técnica e o poder de forma drástica. Seguindo suas instruções, Yen tentou imitar a demonstração da pistola de dedo de Kim. Quando ela tentou dispará-la para frente, a bala disparou ilogicamente para trás. Para uma excelente atiradora, ela estranhamente carecia dos fundamentos básicos. Para reduzir a dificuldade um pouco, eles desceram para apenas disparar as balas de mana, ao invés de formá-las. A tarefa de Yen era aperfeiçoar seu disparo de mana enquanto Kim ia buscar algo para comer no jantar. Quando estava prestes a sair, ela lhe ofereceu um cartão preto para pagar pela comida. Pelo brilho daquele cartão, Yen deveria ser uma jovem extremamente rica. Ao chegar na cafeteria, Kim aproveitou os fundos ilimitados e pegou um pouco de tudo. Enquanto ele estava fazendo o pedido no balcão, o espadachim Han So-min o percebeu de longe. Song Chun-hye virou a cabeça e Tyria mordeu a faca de metal que estava usando até partir ao meio. Compondo-se, esta era realmente uma chance perfeita para confirmar algo que a vinha incomodando por dias. Correndo até Kim, ela pediu para ver sua mão por um momento. O ladrão não identificado que usou o Inferno Fist durante o incidente no depósito ainda estava por aí. Imagine a surpresa de Chun-hee ao ouvir que o ladrão era um expert na habilidade Beija-Flor. Alguém conectado com o Clube dos Ladrões. Ela conhecia alguém que se encaixava perfeitamente nesse perfil. Disfarçando seu pedido estranho como uma prática de leitura de palma, Chun-hee estava ansiosa para verificar se Kim tinha marcas de queimadura em sua mão. Ele agiu de forma desconcertada, jogando junto com o jogo ingênuo da garota. Então levantou a mão e deixou Chun-hee observá-la e tocá-la o quanto quisesse. Quando a primeira mão saiu limpa, ela exigiu ver a outra. Após uma análise cuidadosa, ela não encontrou nenhum sinal de queimadura. Ela ficou em transe e esqueceu de soltar as mãos de Kim. Ela achava que tinha resolvido tudo. Agora era ela quem estava desconcertada, saindo rapidamente da situação embaraçosa. Decidindo provocar um pouco, Kim perguntou qual era a previsão de seu futuro. Mais especificamente, ele queria saber sobre sua vida amorosa. Irritada com a provocação descarada, ela gritou que ele teria dias difíceis pela frente. Enquanto o resto do comitê se acalmava, essa garota obstinada ainda estava caçando os culpados. Felizmente, Kim lidou bem com a interação, evitando mais suspeitas. No dia seguinte, Kim e Yen estavam de volta à prática do speedrun. Desta vez, ela optou por 2 pistolas ao invés de um rifle grande. Dessa forma, ela poderia atacar os goblins com números e pressão. Depois de lidar com os pequenos, finalmente era hora de trazer as armas pesadas. Como de costume, Kim assumiu um papel mais de suporte, disparando beija-flores como paralisantes, enquanto Yen dava a maior parte do dano. Desta vez, seus disparos não só estavam precisos e mortais, mas também eram poderosos o suficiente para rasgar as armas dos goblins, sem interrupções. Somando o tempo restante, a contagem de mortes, a eliminação do chefe e o bônus de limpeza, a dupla. Depois dessa performance limpa, Kim deu a Yen o crédito que ela merecia por integrar perfeitamente o que aprendeu ontem em suas habilidades de combate. Pela primeira vez desde que se conheceram naquele trem, Kim viu a senhora sonolenta sorrir. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein?